Hoje eu estou muito feliz de trazer aqui para vocês mais um relato de um ex-vegano, o meu amigo Alexandre. Alexandre, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, por você vir aqui conversar e passar essa mensagem que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que às vezes estão passando por problemas que a gente passou e elas se sentem sozinhas, às vezes acham até que estão ficando loucas porque tem muita gente, muito médico tentando empurrar o veganismo de qualquer jeito, sendo que às vezes a solução é muito mais simples que isso. Alexandre, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui e queria que você, se você quiser se apresentar, se você quiser, eu queria saber da sua história, quanto tempo que você foi vegano. Ô, André, cara, eu que tô feliz. Meu nome é Alexandre, Alexandre Rogério Pires, tem nome Alexandre Pires, né? Nome famoso. Cara, eu que tô muito feliz, que eu conheço. Você acha que você montou o canal em 2015, não foi? Aquele Isso. canal que você tinha de musculação, conheci você lá naquele canal, acompanhava você, né? Minha saga com o veganismo, na verdade, começou no ano 2000, no ano 2000. No ano 2000, eu sempre fui meio ligado, assim, à espiritualidade, estudava bastante controle da mente, entrei por esse mundo, né, muito novo, com 13 anos eu comecei a estudar tudo isso, e no ano 2000 eu conheci a Evelyn Torrence, através de um programa que teve no Jô Soares, que ela foi, e ela falava sobre o viver de luz, e aquilo me intrigou muito. Como assim o ser humano pode viver sem comer, né? Que ela falava que podia viver de luz, viver sem comer nada. E aquilo me interessou e eu comecei naquela época a internet, né? Tava começando, assim, ainda tinha poucas coisas sobre o assunto. E eu entrei em Só contato. um parênteses sobre essa mulher, eu também cheguei a pesquisar ela. Ela, se não me engano, eles chamaram ela para fazer um estudo, tem até vídeo dela no YouTube, né? Que eles colocaram Uhum, ela num hotel e falaram: fica aí, a gente vai ver se você consegue mesmo viver de luz. E aí, depois de algum tempo assim, ela tinha perdido muito peso. Eles falaram: olha, não é seguro a gente continuar, é, experimenta. E aí ela falou assim: ah, é porque eu não estou na natureza e eu me isso. alimento da natureza. Uhum, Tem até notícia de pessoas que morreram com um livro do lado, assim, com um livro dela, esse livro Viver de Luz. Eu conheci isso. muita gente que gostava dessa ideia também, e essa é uma ideia bem maluca, né? É, eu lembro que tinha um fórum, eu participava do fórum e a gente fazia grupos para começar a fazer os experimentos, né? Para fazer o processo, chamava processo Viver de Luz. Você tinha uma semana, a primeira semana, inclusive, você não tomava água, nada, chamava Travessia do Deserto. Você não tomava nada. Primeira semana, você ficava sem comer, até sem tomar água, né? Eu tentei fazer 4 vezes o processo e na quarta eu consegui fazer. Fiquei 21 dias assim. Cara, e eu notei realmente uma coisa muito boa. Hoje eu sei que é por causa da cetose, que é por causa que você está num jejum, o jejum dá uma limpada no seu organismo, e você acaba se sentindo melhor mesmo, né? Depois de um tempo, na segunda semana, por exemplo, você sente muita energia, o cheiro muda, você começa a sentir. Eu tomava banho, eu sentia o cheiro do cloro, da água, do chuveiro, assim. Então você fala, cara, isso aqui realmente é fantástico. É claro que você não consegue viver de luz, né? Isso era uma coisa que eu fui vendo com o tempo, passou, não tinha como, apesar do processo de 21 dias, foi uma experiência muito boa, introspectiva, me trouxe muita introspecção, mas eu via que era apenas um jejum, né? O jejum era uma coisa boa, assim, mas era o processo do jejum em si. E depois, logo depois que eu terminei esse processo, eu fiquei mais ou menos uns 10, 11 meses só comendo fruta, só me alimentando de fruta, né? E foi um tormento, cara, porque Fruta e mais nada. fruta e mais nada, só fruta. Então Porque aí eu você comecei a seguiu ler. uma alimentação frutariana, porque tem o Isso, frugívoro, que é frutas e vegetais, tem o é, crudívoro, que é vegetais crus, e tem o frutariano, que é o isso, mais hardcore. Eu já tentei também o isso. frutarianismo, e é uma coisa que você perde muito peso.
Você, fazendo frutarianismo, você vê realmente a importância da proteína, né? Sim. É que quando conheci a Evelyn, nós começamos a conhecer várias pessoas, né? E uma dessas pessoas foi um cara chamado Mário Sanches. O Mário Sanches, ele fazia vários livros, ele tinha um livro é, Saúde pela Dieta Ideal, vários livros que falava, que pregava o frutarianismo como sendo a alimentação ideal do ser humano, é água, ar e fruta. Então eu segui isso durante 10 meses, né? Mas é claro, cara, é impossível, é inviável. Comecei a ter vários problemas, assim, inclusive na época eu trabalhava, né? Eu tinha uma vida normal, eu não parei e me isolei em um lugar para fazer isso. Então eu comecei a ter vários problemas, assim, não conseguia render no serviço, a mente começou a ficar fraca, né? Cara, você passa um tempo assim, não tem como, você acaba realmente ficando muito mal. E aí eu voltei, depois eu fui voltando a comer normal, comer outras coisas, tá? E voltei. Nessa época eu não entrei no veganismo e nem no vegetarianismo. Eu voltei normal, falei, não, cara, calma, né? Calma que você tá fazendo loucura aqui, vamos devagar, pisa no freio, porque eu tava realmente definhando, cara, né? E É muito assim, cara, interessante isso de você isso tentar o frutarianismo. Eu, por mim, eu viveria de frutas também. É o alimento que eu é, mais gosto. Mas meu eu corpo, fiquei. Cara, eu gostava também. Eu fazia compra, ia lá, fazia compra pra semana, comprava aquela cesta cheia de fruta, enchia a geladeira, cara. E eu gostava, aquilo é bom, né? Fruta é bom, cheira bem, é um gosto que eu gostava bastante. Então, e assim, quando você entra, o problema é o seguinte, cara, quando você entra nisso, a sua cabeça muda tanto no sentido de, não, isso é verdade, isso é o real, isso é o real, isso é o real, que depois você fica com culpa de sair daqui. Esse é o grande problema. Eu ficava me culpando, falando, não, cara, como que eu posso? Eu tô na minha dieta ideal, eu vou sair agora, voltar a comer outras coisas. Cara, você se sente um fracassado, primeiro, a sensação é, fracassei, né? Fracassei, cara. Não, você sente até vergonha de falar para as outras pessoas que você não conseguiu. Porque todo mundo, você come sua fruta, as pessoas ficam até meio assim, né? E depois você sente até vergonha, porque é como uma sensação de fracasso. Mas aí eu voltei, comi tudo normal, fui voltando aos poucos, né? E até 2005 eu fiquei assim. Foi quando aí eu casei, em 2005 eu casei, e Aí minha esposa, ela já não comia carne vermelha. Ela não comia carne vermelha. Ela só comia peixe, frango. Eu casei e ela comia só carne, não comia carne vermelha, eu comecei também a não comer. Falei, não comprava em casa, ninguém comia. Falei, não é por causa, né? Por minha causa que. E aí nós fizemos um curso de reiki, cara, nunca esqueço. Nós fizemos um curso de reiki, a gente sempre estava procurando essas coisas, né? E aí nós fizemos um curso de reiki, e nesse curso de reiki você era aconselhado a ficar depois do curso 14 dias sem comer nada de carne. Era aconselhado por uma limpeza energética, tal, ficar sem comer. E, cara, eu fiquei 14 dias sem comer carne, gostei, achei que não fez falta para mim. Eu já queria, por causa da causa animal, né? Você fica pensando, você começa a estudar bastante sobre isso, então você vê a causa animal, o pessoal falando dos animais. Aí você começa a assistir aqueles vídeos, né? Aqueles vídeos que eles utilizam muito para divulgar, né? O veganismo, dos matadores, e aquilo realmente mexeu com a minha cabeça. E eu falei, meu, eu já tô 14 dias, vou ficar mais 14. E assim foi 15 anos, 15, 17 anos, que eu só fui acabar o ano passado. Aí eu fiquei ovo-lacto vegetariano, no você começo. ficou 15 anos ovolacto? Ovo-lacto e alternava com veganismo. Quando dava na cabeça, eu falava assim, eu vou ficar 6 meses, aí eu ficava vegano 6 meses. Aí chegou a ficar 1 ano, 2 anos vegano no meio disso, entendeu? Aí eu voltava, ovo lá, mas carne realmente de uma espécie, eu não consumi mais durante esse tempo todo. A minha Você ficou proteína, 17 anos sem carne. 17 anos, sem carne, sem embutido, sem nada, né? E também eu tentava fazer o quê? A minha fonte proteica não ser ovo, porque eu acreditava também que aquilo ia fazer muito mal, né? Então a minha fonte proteica era proteína. Era proteína, era soja, proteína de soja.
Comia proteína de Como que soja. era a digestão? Como que era a digestão para você da soja, de leguminosas, assim? Então, o que que eu percebia? Eu percebia que a soja era muito indigesta para mim. Eu tinha que comer pouco, eu comia ali só para bater uma carga proteica. Se eu comia muito, eu estufava, tinha muitos gases, passava mal. Não era uma coisa legal, né? E aí eu comia fruta, comia também, continuava comendo bastante fruta e comendo proteína, e não cortei carboidrato, comia tudo carboidrato. Então, assim, cara, virou uma bagunça, né? Virou uma bagunça, porque o que que eu percebi nesse tempo? Eu não consegui emagrecer. Eu desenvolvi assim uma resistência insulínica por causa disso. E eu comecei, cara, depois dos 40 anos de idade, eu tô com 51 anos, né? Então, depois dos 40, eu comecei a perceber que comecei a ter alguns sintomas que no começo eu não relacionei com a alimentação. Eu relacionei mais com a idade mesmo, com o processo, né, de envelhecimento, tal, eu comecei a ter, por exemplo, baixo libido, né? Quase não tinha libido nenhum mais. Comecei a engordar bastante, temos cada vez mais dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo dietas, mesmo. E, e eu, no começo, assim, eu não relacionei nada à alimentação, né? Eu relacionei realmente a parte de idade. Tá? Aí fui fazer os exames, fui fazer alguns exames e vi que a testosterona estava 200 e pouco, estava baixíssimo, cara. Tava assim, o médico já queria suplementar, né? Queria fazer injeção de testosterona, mas eu não quis. Naquele momento eu não quis. Porque, imagina, cara, a cabeça no natureba, natural, aí de repente você tem que pôr algo artificial assim no corpo. Eu sempre fui muito, sempre fui muito resistente a isso. Aí eu falei, Nossa, não, que bom que você não tomou, porque é, se coloca, o corpo ele reduz a produção. Por isso que atrofia o testículo de quem toma e muito. esse era meu medo. Eu sabia disso, que isso poderia acontecer. Mas eu falei, não, vou estudar mais sobre isso, quero. Eu sempre fui muito assim, André, de ir atrás de estudar e ver e experimentar, mas estar estudando por conta. Tanto é que, olha só, cara, o que aconteceu com 43 anos, eu resolvi, falei assim, não, cara, eu tenho que dar um jeito de voltar à minha forma. Eu tava, cara, se eu te mostrar uma foto, depois eu posso te mandar uma foto aí, você põe até na gravação, você pode até mostrar, vou te mostrar uma foto como eu era, você vai falar assim, não é você. Você vai falar, você mandou a foto de outra pessoa. Sabe aquela foto que você tem, que você também tá meio gordinho, assim? Cara, acho que é o triplo de você ali, eu tava. É outra pessoa, cara. E eu tava desesperado, falei, não, cara, eu tenho que dar um jeito nisso. E a minha alimentação, para mim, era a melhor alimentação que existia, né? Falou, pô, alimentação não é mais, porque eu só como coisa saudável, né? Tô numa alimentação que para mim não tem carne, como poucas coisas de origem animal. Era rara vez que eu comia um queijo, um ovo, era mais proteína, né? A soja, e grãos, vários grãos, e aveia, e tudo que falava, tudo que eu estudava, pesquisava em termos de proteico, eu fazia, né? E germinava grãos e tudo, cara, e comia aquilo e aquilo não estava indo, estava me fazendo mal. E esse problema da testo e outro problema que eu notei, que era eu comecei a entrar numa depressão, eu comecei a sentir meu corpo como se não tivesse gasolina, cara. É como se acabasse a gasolina. Eu chegava em casa, com todo momento eu só queria dormir, dava vontade de dormir, só dormir. E eu não tinha mais energia para ir na academia treinar, não tinha como, cara. Eu falava assim, eu dava vontade de chorar, cara. Ele falava assim, meu, o que que tá acontecendo? Porque eu não tô velho assim, meu, eu tô novo ainda, uns 43 anos. Falava assim, e isso aqui tá, eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo mexer, mas eu como, eu calculo. O que que eu fiz, cara? Eu entrei numa faculdade de nutrição, pra você ter uma ideia. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nisso, eu quero aprender, eu quero saber. Entrei na faculdade de nutrição. Comecei a fazer nutrição para aprender mais sobre como calcular os nutrientes. Queria entender, queria estudar sobre metabolismo humano, tudo para poder. Aí eu entrei na faculdade de nutrição, fiz 3 anos. O último ano eu saí, era a parte de estágio, não consegui conciliar com a minha empresa.
Minha empresa já estava ficando meio abandonada, né? Eu falei, não, eu tenho que. Mas toda a parte teórica eu fiz. E foi quando eu comecei sabe, quando começar a dar aquela luz assim de, ai, cara, será que realmente essa alimentação que eu faço ela é boa? Ela não é, né? Porque você vai aprendendo várias coisas sobre a carne e tudo. E eu tava desse jeito, cara. Eu tava em frangalhos, né? Mesmo assim, eu continuei. Mesmo assim, eu tô com 51 anos. Eu voltei a comer carne. Tem o quê? Um ano e meio, vai, põe, que comecei devagarzinho. Então, assim, eu ainda fiquei bastante tempo, cara, relutante em tirar aquela dieta da minha vida. Olha só, André, quanto Eu te tempo, cara? entendo, eu te entendo Quanto tempo, perfeitamente. velho? Quanto tempo relutante, você vendo que você não tá bem, que tem alguma coisa muito errada. Você vai no médico, é só a testa tá baixo, mas as outras glicemias, as outras coisas começam a estar meio desregulada, mas tipo, o médico só te dá um remédio para você tomar para baixar a glicemia. Mas não fala por que que você está daquele jeito. O que que acontece, cara? Quando eu explicava para o médico o que eu estava sentindo, ele falava, não, isso aí já é com psicólogo. Vou te transferir para um psicólogo, pra você tomar algum remédio, que isso aí é depressão, é só psicólogo. Cara, Inacreditável. eu não conseguia aceitar isso, entendeu? Porque eu falava assim, meu, depressão, eu não tô com nenhum problema na minha vida, eu tô com a parte da minha empresa, toda a parte da minha vida em si, emocional, tudo bem, cara, não tinha nada para mim estar naquele estado, e os médicos falavam, não, mas isso é assim mesmo, é um desbalanço que tem na cabeça, você não precisa ter nenhum motivo, hoje a depressão quase não tem motivo nenhum, a pessoa entra em depressão e pronto, e eu tinha muita dificuldade de aceitar isso, cara. Falava, não, não é possível, eu nunca tive isso, como? Eu era uma pessoa super, né, agitada para frente, não empreendedora, querendo fazer as coisas, eu estava sem vontade de fazer nada, André, nada, cara. A minha empresa quase faliu, porque eu não conseguia mais programar, não conseguia mais ter ideia, eu não tinha mais vontade. Eu falava, cara, a vida é assim mesmo, o negócio você tem que desapegar, tem que. Para que dinheiro? Para que isso? Tudo é ilusão, não é? A verdade está no mundo espiritual. E começava a entrar nessa neura e comecei a abandonar minha vida, né? Comecei a abandonar minha vida, cara. Eu te entendo. E Eu entrei nessa e fui mais fundo que você, infelizmente, cara. Eu fui um pouco mais fundo. Essa parte que você falou de não ter energia, eu achei incrível, porque eu também sentia isso e eu vi o meu irmão passar por isso. Eu e meu irmão, a gente começou no veganismo junto e exatamente 7 anos e meio depois, no mesmo mês, estava eu e ele de cama, ele pior, ele já estava no terceiro mês de INSS e ele estava normal, só que ele levantava, ele conversava, ele fazia tudo normal, só que ele falava assim, olha, não sei o que está acontecendo, eu não estou tendo energia para ficar em pé, eu preciso deitar. E ele comia é, normal, e normal assim, ele já estava numa fase com o intestino irritado dele, que ele estava só comendo, ele batia o arroz, o feijão, os legumes, né, ele estava vegano ainda, e tomava aquela refeição líquida. Que coisa horrível, né? Nesse período que você ficou 17 anos ovolacto e transitando entre o veganismo e o ovolacto vegetarianismo, depois disso você voltou a comer carne ou você teve um período vegano depois disso ou não? não, o ano passado, quer ver, foi começo do ano passado, ou seja, um ano e meio, eu falei assim, cara, eu vou, porque é o seguinte, André, na verdade, nunca me deu vontade de comer carne durante esse período, não deu aquela vontade, então era uma coisa que não me atingia muito, porque eu não tinha vontade. Eu podia ir numa churrascaria com os amigos, ou, por exemplo, final de ano a gente faz uma festa da empresa, vai numa churrascaria, tudo eu ia. Ficava ali no buffet, comia talvez um queijinho, alguma coisa assim, mas não me dava vontade, eu não via a carne e me dava vontade. Só que o ano passado, isso mudou, e foi onde eu comecei a estranhar. Mas mudou assim, muito, cara. Eu comecei a ter muita vontade de comer carne. Eu via aquelas linguiças, eu via cortando a picanha, e eu começou a me dar vontade, cara. Começou realmente, meu organismo parece que começou a falar assim, meu, chegou no momento, não tem jeito, agora você vai ter que, tá faltando e vamos embora.
né? Começou. E eu lembro que era uma época que eu tava treinando muito. Eu tava indo muito na academia treinar. Na marra, mas eu ia sem energia mesmo, né? Porque eu não queria descontrolar meu peso, porque depois que eu fiz lá a faculdade de nutrição, eu consegui diminuir bastante meu peso, né? E eu não queria voltar, porque cara, é muito fácil eu ganhar peso. Hoje eu sei por que que é, por causa dessa resistência insulínica que eu ganhei, né? É por causa, hoje eu consigo entender melhor esse processo. Mas na época não, na época, imagina, resistência à insulina, eu como super saudável, né? Só como. E aí eu senti muita vontade. Só que, novamente, é aquilo. Poxa, tô tanto tempo, vou voltar a comer carne, né? Já tô fazendo tanto, já você entra de novo naquele medo, naquele pensamento de, poxa, os animais, né? Tudo que você ficou 17 anos, agora você vai voltar a comer carne. Você começa a se sentir culpado, você começa a falar, poxa, fracassei. É de novo, tudo aquele pensamento. Mas aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou experimentar, é, eu vou me dar a chance de experimentar. Eu vou voltar a comer peixe. Não vou comer carne ainda, vou voltar a comer peixe. Vamos ver. Porque eu tava com muita vontade, começou a me dar muita vontade. E aí eu comecei a comer peixe, cara. Comecei numa alimentação de comer peixe. Comprava e comia 2 ou 3 vezes por semana só, né? Depois eu passei a comer todos os dias. Eu comecei a me sentir muito bem, cara. Começou a voltar minha energia. Eu comecei a perceber coisas assim que antes para mim era normal, sei lá, coisas bobas, cara, mas que eu percebia. Por exemplo, o cabelo engrossar, sabe? Coisas assim que eu percebia, que eu achava que também era por causa da idade, normal, tudo. Eu falava assim, comecei a perceber isso, cabelo engrossando, comecei a perceber que eu tava com mais energia, né? Aquela sensação de estufar não tinha mais, né? Mas mesmo assim, ainda eu estava comendo muito carboidrato, né? Muito do carboidrato refinado, tal, então isso ainda ajudava a eu ter um problema ainda assim de um pouco de depressão, tudo. Hoje eu entendo bem esse processo. Mas a carne eu vi que e assim, eu comecei a ter muita vontade. Tanto é que eu comecei a comer 2, 3 vezes por semana, depois eu passei a comer todo dia. Todo dia começou a fazer parte. Porque eu sentia que meu organismo pedia. Falava, não, cara, vai, faz aquele peixe lá. E eu não uso fritura, né? Não como fritura até hoje. Então, era assado, tudo assado. No máximo, colocar um azeite. E comecei a comer. E quando eu fiz os meus exames de sangue, que deu minha testosterona baixa, também deu muito colesterol. Então, olha só, cara, minha cabeça como Você lembra quanto que deu a tua testosterona? 200 e pouco foi. Nossa senhora. Tava zerado, velho. Por isso que o médico queria já fazer, né, fazer a aplicação de teste. Você E o meu, fez depois exame de novo, depois que você voltou a então, comer? então, aí que tá. Aí eu fiz um exame, esse exame que deu 200, meu colesterol tava muito alto. E o HDL muito baixo. E, cara, isso não fazia sentido pra mim. Eu falava assim, mas como? Eu não como gordura. Como que eu vou ter um colesterol alto se eu não como gordura, não como nada, praticamente nada de origem animal? Como que eu vou ter um colesterol alto desse, né? Eu falei, não, aí foi quando eu voltei a comer o peixe, tudo. Depois de 3 meses eu refiz os exames, tá? Eu refiz os exames. E, meu, é impressionante. Eu não parei de fazer academia. Eu fui no médico, nunca esqueço. Ele pegou meu exame o ano passado, olhou e falou assim pra mim: Ah, você suplementa testo, né? Eu, não. Pô, você não repõe, não é suplementa, repõe, né? Que eles falam, é reposição. Ah, você faz reposição, né, de testo? Não. Fiquei assim olhando pra ele, porque pra mim não quer. Ele falou, mas como não? Sua testa aqui tá 971, cara, nessa idade aí. Não acredito, cara. 970 e quase 1.000 de 970. É. testosterona natural. Aí ele falou, aí ele não acreditava, ele falou, não é possível, cara, você usa? Eu falei, não, nunca uso não, nunca usei.
Aí eu fiquei tudo feliz, né, cara? Que eu já tinha percebido que já tava, puxa, já tinha mudado bastante, né? Ganho muscular, cara, eu não tinha músculo nenhum, era chupado, velho. Aí começou a ganhar músculo, comecei a perceber. Eu vi que tinha alguma coisa que tava diferente, né? E aí a testa bateu isso aí, 971. Até o médico ficou meio, ué, cara, né? Com essa idade era pra estar, essa testa só atinge geralmente quem tá fazendo reposição hormonal. Então, cara, e aí eu comecei a me sentir melhor. Só que mesmo assim, André, desde o ano passado, tinha ainda uma leve, eu sentia uma leve depressão, ainda uma falta de energia. Já tinha melhorado, né? Mas eu falei, não, cara, mas tem alguma coisa ainda errada aqui, eu tenho que analisar mais para ver. E agora, né, esse ano eu comecei a fazer low carb, ranquei, comecei, e aí realmente, cara, foi a virada, eu tô sentindo assim, ó, que é a virada da chave. É quando eu comecei a tirar as farinhas, comecei a tirar realmente todo essa parte mais refinada dos alimentos, né? Comecei a tirar esse carboidrato mais refinado, tudo aí, cara. Aí mudou. Entrei, eu comprei deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui salvou minha vida, cara. Isso aqui foi interessante. Não sei se você já viu esse aparelhinho aqui. É um aparelhinho que mede cetose. Então você põe uma fitinha aqui e você mede a cetose para ver quanto que você tá de cetose, você tá, né, perdendo gordura, tudo. Como que ele chama esse aparelho? Esse aqui é Freestyle New. Freestyle New. Ele é muito Só por legal. curiosidade, quanto que custa um desse? Cara, eu paguei, eu acho que foi quase R$ 200, se eu não me engano, meu. Aí você compra as fitinhas, né, de cetose. Por exemplo, eu medi hoje. Deixa eu mostrar aqui, ó. Hoje, 0,8. Quer dizer, é uma cetose moderada, legal, tá bom pro low carb. Então, com isso aqui, você consegue acompanhar a sua alimentação, entendeu? Consegue acompanhar se você tá realmente em cetose, se não tá. Isso aqui é interessantíssimo, cara. Você começa a ajustar a sua alimentação, né? Você come uma coisa e fala assim, "Gente, parece que eu não perdi peso, parece." Aí você vem, mede a cetose, você viu que você caiu, por exemplo, não, isso aqui eu já comi demais, tal. Então é muito interessante. Tem também umas fitinhas que é para urina. Elas são super baratas. No Mercado Livre você encontra também. Né? São as fitas de cetose. Custa coisa de 30, R$ 50 sem fitas. Aí ela é barata. Mas ela funciona com a urina. Esse aparelhinho é com sangue, né? Mas aquela lá é urina. Você põe um jato de urina, ela muda de cor e você tem um gabarito onde você olha e vê. Então, ou seja, não é tão preciso, né? Você tem uma escala muito maior do que o aparelho que mede centésimos aqui, né? E lá aí você tem uma escala maior. Mas mesmo assim, cara, para você ver se você está em cetose ou não, é fantástico e o custo-benefício é maravilhoso, né? É super barato essas fitas. Uma curiosidade que eu tenho, você sente alguma coisa? Porque quando eu sinto que eu estou em cetose, a minha boca fica com gosto adocicado e a Ah. água fica com gosto doce. Você já teve alguma coisa parecida? Porque nem todo mundo parece que tem isso. Não, eu tenho bastante. Inclusive, tem bastante secreção pela língua. Eu faço raspagem, eu tenho que fazer raspagem, né, para tirar aquele grosso que fica na língua. Isso, cara, eu acredito muito que é por causa quanto mais intoxicado dá o organismo, mais você vai ter isso. Porque isso é uma forma do organismo jogar para fora a corrente sanguínea e você vai limpando pelo hálito, você vai limpando pela pele. A pele muda, né, cara? O cheiro fica forte, a boca. Então, isso é um processo que realmente vai jogando para a língua, vai jogando para o corpo para fazer essa limpeza. Porque o estado de cetose, que né, é o mais próximo que eu consegui chegar de um jejum. Esse jejum que eu fiz de bastante tempo, ele foi maravilhoso, porque ele fez uma limpeza, assim, fantástica. E o low carb, a alimentação low carb, é o mais próximo que eu consegui chegar de sentir o que eu sentia no jejum. Com essa alimentação, eu ainda continuo sentindo o que eu sentia no jejum, entendeu? Então, Eu sinto é a mesma coisa, cara. Quando eu fiz o jejum de 9 dias, eu pensava assim: eu gostaria de ter essa sensação para isso, sempre. Eu queria saber qual alimento que me deixava mais próximo. E aí foram exatamente, 7 anos e meio de veganismo até descobrir que era a carne que fazia se sentir aquilo ali. Eu não exatamente. tenho essa.
secreção na língua. Eu também não tive mau hálito na cetose, muita gente relata. Também não tenho mau odor. Eu acredito muito que está relacionado com a desintoxicação. Eu acho. Eu tive Acredito. outros sintomas de desintoxicação, sintomas emocionais e sintomas energéticos, assim, foi uma coisa de energia mesmo. O primeiro mês que eu zerei carboidrato, assim, minha mente não funcionava, meu corpo não funcionava direito, eu ficava muito de cama, mas foi muita persistência, porque eu falava, não, todo mundo diz que passou 30 dias melhora, e realmente, passou 30 dias melhora, 60 melhorou mais ainda, e 90 mais ainda. E eu também, quando eu mesmo, você falando, eu me vejo no seu relato, assim, porque eu voltei a comer carne, a depressão diminuiu, a energia aumentou, só que eu comia frutas. E a virada da chave foi tirar o carboidrato. A minha dúvida é, você ainda consome frutas, arroz, batata, algum tipo de carboidrato assim? Como que é a sua André, alimentação hoje? tá, assim, ó. Até 2 meses atrás, sim, faz pouco tempo que eu tô na low carb. Tá? Cara, eu tinha muita resistência com isso. Quando eu fazia faculdade de nutrição, tinha várias pessoas lá que faziam low carb. E eu falava, vocês são loucos, uma alimentação à base de carne, vocês vão morrer tudo de câncer. Vocês estão tudo no pé na cova já. Eu não entrava na minha cabeça, né? E eu falava assim, nossa, alimentação é louca, o negócio é só fruta mesmo. Não tem jeito, essa é a alimentação. E ainda eles crucificavam as frutas, né? Falavam, não, vocês estão malucos, isso aí é coisa, não é coisa de gente, não. Cara, a E gente é muito igual, eu fazia a mesma coisa, cara, eu falava a mesma coisa. cara, eu não cabia na minha cabeça, entendeu? Então, aí hoje, depois, comecei a ver, comecei a voltar a comer carne, comecei a entender melhor. Li um livro muito legal que é Por que Engordamos, que é um livro, inclusive, que o Dr. Souto, o Dr. Souto, né, que fala muito do low carb, ele indica que foi onde ele começou o low carb. Eu comecei a realmente falar, não, vou dar a oportunidade de me aprender, ler e tentar entender melhor isso, né? E comecei a testar em mim. Falei, não, vamos testar, cara, vamos ver. E faz uns 2 meses atrás eu comecei a cortar, né? Cortei o carbo. Mas assim, eu não cortei. Eu gosto muito de fruta, cara. Eu falei assim, ó, eu não vou cortar a fruta da minha vida. Mas eu vou comer, tipo, uma maçã por dia, vai, uma pera, uma fruta por dia. Algo assim. O meu carbo, hoje, de 2 meses para cá, o meu carbo tá sendo esse. Para falar que não tem mais carbo, não, eu tomo whey. O whey tem um pouquinho de carbo lá, ó. Então, é pouca coisa. E como uma fruta. Né? Hoje está sendo, por exemplo, hoje meu almoço foi peixe. Aí eu coloquei um pouco de carne moída também, entendeu? Salada com azeite. Então, assim, foi um baixo carbo, tal. Aí depois, por quê? Eu não como muito carbo assim, para depois eu poder tomar whey, né? Eu tomo meu whey, tal. Então, não, assim, faz 2 meses que batata, fritura. Não, fritura eu não como mesmo faz, vixe, muitos anos. Mas batatas, eu gostava muito, né? Então eu cortei para ver eu queria ver o resultado disso mesmo. Falei, não, então se eu for fazer, eu vou fazer realmente para valer, para ver, entrar numa cetose média aí, legal, e ver como é que o negócio funciona. E, cara, tá sendo a virada da chave da minha vida. Realmente agora, limpa, mente limpa, eh, energia para treinar. Tive umas 2 semanas muito difíceis no começo, tá? Confesso para você, muito difícil, mas é, porque geralmente, qual que é o grande problema, né? A pessoa começa a fazer uma dieta dessa, começa a passar muito mal, e a primeira coisa que ela pensa, pô, a dieta é errada, né? Vou morrer, a dieta tá errada, a dieta tá errada. E não é, cara. Não é a dieta. O corpo, ele precisa desse tempo, né? Imagina você uma vida inteira fazendo glicólise ali, e de repente você muda o mecanismo metabólico do corpo. Demora um tempo para ele acostumar com isso, para ele pegar no tranco, né? Para ligar as fornalhas, vamos dizer assim, e começar. Então, demora um pouco, tá? Tem que ter paciência, não vai morrer, não vai, cara, vai passar. Olha, tive muita dor de cabeça, mas eu sabia que a desintoxicação, eu tomava muito café, então eu fui parando, então eu sabia que tudo isso era um processo de desintoxicação do organismo, né? E depois dessas 2 semanas,
melhorou bastante. Tá passando ainda eu tenho alguns efeitos assim. Tem dia que eu tô com menos energia, mas, cara, segunda-feira, por exemplo, eu fui na academia, eu falava assim, cara, isso aqui é bom demais, porque eu tô querendo puxar ferro. Sabe? Aquela coisa de você fazer força. Não sei, cara, não dá para te explicar. É uma coisa masculina, assim. É como se a masculinidade, aquela coisa do homem, do forte voltar, você não tá emasculado mais. Eu não sei, cara, te explicar. É uma coisa, assim, de fera. Eu te entendo perfeitamente, cara. Eu senti a Cara, é mesma coisa. fantástico, Isso que entendeu? você falou das 2 semanas, eu achei muito interessante, porque os médicos que eu sigo, eles dizem assim, que a mitocôndria, ela tem um ciclo de vida de 2 semanas. E a mitocôndria é aquela organela dentro da célula que Uhum, produz a energia para a gente poder viver. Por ela ter um ciclo de 2 semanas, e ela já está acostumada a produzir a energia a partir do carboidrato, precisa meio que morrer essas mitocôndrias uhum, para a próxima leva ela começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Só que o que acontece? Quando você corta o carboidrato, seu corpo já começa a entrar em cetose, já entra em cetose depois de 2 dias. Só que vai 2 semanas para o seu corpo otimizar mais a utilização de gordura. Isso daí, essas 2 semanas eu também tive, só que ainda tem mais barreiras ainda. A barreira tipo de 1 mês, 2 meses, três uhum. meses, vai melhorando. Porque o corpo ele vai otimizando cada vez mais a utilização de gordura e reduzindo a necessidade e até a vontade mesmo, os desejos de carboidrato. Uma coisa que eu percebi, que esse médico até recomenda, o Dr. Anthony Chaff, ele só come carne vermelha. Ele fala assim, olha, zero carboidrato por 30 dias. Que 30 dias, mas não coma nada. Se você comer qualquer coisa nesses 30 dias que seja fora da alimentação carnívora, até leite ele fala para não comer, porque laticínios, porque tem um pouco de carboidrato. Ele fala mesmo para ficar na dieta do leão, que é a carne vermelha, carne de ruminantes. Seria vaca, carneiro, cordeiro, boi. Ele fala, fica nessa dieta por 30 dias. Vai ser difícil, vai ficar mais fácil depois de 2 semanas, depois de 1 mês mais fácil ainda. Porque aí você vai conseguir dar uma limpada no seu organismo, e aí você fala assim, olha, no segundo mês você tenta reintroduzir as coisas que você quer, e vai ficar muito mais evidente como que o seu corpo reage. Essa parte do cheiro também é uma coisa assim incrível, porque quando eu estava no meu jejum de 9 dias, eu sentia muito mais o cheiro, ficava muito mais perceptivo, parece que os sentidos ficam mais limpos. Uhum. E comendo vegetais, leguminosas, parece que entope, até o próprio nariz ele fica mais entupido. Hoje Sentia isso também. comendo, hoje comendo só carne vermelha, eu tenho essa mesma sensação do jejum. Meu nariz fica aqui, ó, sem nada. Eu sinto, uma parte ruim eu sinto assim, o fedor da cidade, cara. O caminhão passou ali, eu Tudo. já sinto o cheiro, a pessoa passou aquele perfume fedido e já sinto o cheiro e fica aquela coisa muito muito É, forte. tudo fica muito saltado, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui no escritório, tem um prédio, e eu saí ali fora um pouco e a moça estava limpando. Aquele cheiro do produto, cara. Eu nunca me incomodei com isso. Imagina, todo dia a mulher limpa ali. Nossa, aquele cheiro de produto, cara. Parecia que ela tinha jogado assim 100 vezes mais, sabe? Então tudo incomoda. Como eu te falei, eu senti o cheiro do cloro da água do chuveiro, cara. Aquilo me incomodava. Então isso é uma Dá para coisa sentir muito mesmo. impressionante, cara. Como que limpa, e eu achava que esse efeito eu conseguiria só comendo fruta, né? E na verdade foi totalmente o oposto. Totalmente Eu o também, oposto que eu mesma coisa. pensava, cara. Entendeu? Então hoje eu tô nesse no low carb, tô me sentindo muito bem. Ó, só para você ter uma ideia, nós fizemos uma aposta aqui no escritório, né? Nós fizemos uma aposta aqui que nós entramos num desafio, falou assim, gente, nós temos que emagrecer, tá todo mundo gordinho aqui, nós fizemos uma aposta, eu apostei, tipo assim, se eu não perdesse 10 quilos em 3 meses, eu ia dar R$ 10.000.
pessoal dividir aqui. Falei assim, eu vou perder 10 mil reais, eu tenho que emagrecer em 3 meses, gente. Pelo amor de Deus, né? Não tô podendo perder 10 mil reais assim. E aí eu falei, cara, vamos ver o que eu vou fazer. Eu falei, vou tentar uma low carb. Comecei, e cara, e foi assim, foi maravilhoso. Eu tava com 107 quilos, eu tô hoje com 101, faltando um mês e pouco ainda para terminar. Quer dizer, vou bater isso aí facinho, né? E eu percebo assim, cara, para a parte de emagrecimento, a low carb, por que que é bom? Você não precisa se preocupar. É só você seguir, é só você seguir a dieta. Você não tem que se preocupar em contar calorias, você não tem que se preocupar com isso, cara. É claro que se você comer um pouco mais de proteína, se você jogar muito óleo na sua salada, você vai emagrecer, mas é claro que aí a taxa de emagrecimento diminui. Eu já fiz esse teste, eu emagrecia, mas a taxa, sei lá, se eu emagrecer 100 gramas por dia, você já não vai mais, você vai demorar 2, 3 dias para isso. Mas você vai continuar emagrecendo. Engordar, eu não engordei mais, cara, nesses meses. Mesmo abrindo, assim, para comer uma quantidade calórica maior, né? Então eu falei, cara, uma pessoa que vive disso aqui, não tem como engordar, não tem como engordar. E outra coisa que eu percebo, André, no começo, como eu te falei, nas 2 primeiras semanas, você não se sente muito saciado. Por quê? Você baixou a glicose do seu sangue, seu organismo está acostumado, né, a você entregar a glicosinha lá para ele, sempre taxa alta, sua insulina deve estar bastante alta. É óbvio, cara, que você vai sentir fome, você vai sentir desejo. O seu cérebro não está acostumado mais a receber. Pô, cadê minha dopamina aqui? Cadê meu... Entendeu? Então você vai ter um monte de problema. Você tem a resistência insulínica, então assim, você vai sentir fome, não tem jeito, é uma coisa que, no meu caso, eu senti fome, só que depois que passa isso, meu irmão, cara, hoje, vou te dar um exemplo, eu nunca tomei café da manhã, assim, não é um hábito meu comer na parte da manhã. Hoje eu fui embora daqui, tinha um monte de coisa para fazer, eu acordei, fui embora para minha casa, era 3 horas da tarde, tava sem almoço, não tava com fome, cara. Cheguei lá em casa, falei assim, cara, tem que comer, vamos comer um pouco, mas, tipo, se fosse para ficar até agora sem comer, eu estaria de boa, cara, sem comer, sabe? Me dá uma saciedade assim que fazia tempo que eu não sentia. Aí você vai comer, ó, come 3 horas da tarde. Hoje eu não vou comer mais, eu não vou comer mais. Né? Eu vim aqui para o escritório, estou aqui no escritório para fazer a gravação aqui com você, mas eu não vou comer mais nada hoje, entende? Então isso é impossível você estar comendo carboidrato, você é impossível, cara. Não adianta, sua glicemia vai subir, vai vir insulina, sua glicemia vai cair rapidamente, você vai sentir fome, vira um ciclo, e você só vai engordando, 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 cada vez com menos energia, né? Porque cada vez menos vai energia para a célula, vai estocando tudo em gordura, e aí você vira um ciclo. E você não sabe por que você está gordo e desnutrido, né? Você chega a um ponto que você está gordo, obeso e está desnutrido. Então, realmente é complicado, né? É verdade. A pergunta que eu faço é em relação aos carboidratos. Porque muita gente pode estar vendo aqui, e pela nossa cultura, todo mundo nasceu com carboidrato em casa. A gente vê todo mundo comendo carboidrato. E eu sinto a mesma coisa que você. No veganismo, no frugivorismo, principalmente com as frutas, nos últimos anos, assim, eu sentia uma fome infinita. Eu acordava, já comia fruta, depois era lanche de fruta, almoço de fruta, à tarde tinha fruta, à noite tinha fruta. Eu comprava de 20 a 40 quilos de fruta por semana. E era uma coisa assim, uma fome. Eu queria muito fazer o jejum intermitente. O canal, se você lembrar na época, eu até falava do jejum intermitente. Uhum, No começo eu conseguia fazer, depois eu não conseguia mais. Hoje é uma coisa totalmente natural. Eu acredito que a fome que a gente sente hoje é a fome real, uhum, porque vamos parar para pensar. Tinha essas frutas que a gente tem hoje antigamente? Não tinha. Na era paleolítica, na era. A agricultura está aí há 10 mil anos. Então, não tinha essas frutas que a gente tem hoje, porque as frutas que a gente tem hoje são gigantes, elas foram modificadas ao longo do tempo para ter mais açúcar, eles foram selecionando aquelas que eram maiores, foram plantando,
até que as frutas chegaram do jeito que chegou. A melancia era uma bolinha de nada e hoje é gigantesca, aquela coisa deliciosa, puro açúcar. Então, carboidrato não é uma coisa que o corpo humano evoluiu naturalmente para assimilar. A gente sente que ele funciona muito melhor, muito mais tranquilo. O meu peso era muito difícil manter no veganismo. Agora, eu estava vegano assim, com 72, 74 quilos. Era muito difícil manter o peso, subir de peso. Agora eu fico com 84, 85 quilos, sem fazer esforço nenhum, fazendo de 1 a 2 refeições no dia. E eu como quando eu tenho fome. Depois que eu comi, minha energia não baixa e eu não penso em comida. E eu achei até interessante a gente falar de comida agora, porque eu almocei, eu tomei o café da manhã, né, que foi carne. Normalmente eu não faço café da manhã, mas hoje eu acordei com fome, eu comi. No almoço eu comi mais um pouco e acabou. Não comi mais nada, não lembrei de comida nenhuma. Agora que você falou de comida, eu falei, cara, olha que interessante. Eu tô desde a hora do almoço sem pensar em comida. Quando eu estava frugívoro, no veganismo Possível. normal, era impossível. Isso era uma coisa que me incomodava demais, porque é muito ruim você ficar atrás de comida o tempo todo. E na natureza, a gente não ficaria atrás de comida o tempo todo. Não teria nem como, né? A gente pegaria uma caça, comeria. Quando vai ser a próxima caça? Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui 3 dias, pode ser daqui uma semana. Então, nosso corpo, ele naturalmente evoluiu com o jejum e comendo o alimento mais denso nutricionalmente, que é a gordura e a carne. E é incrível a gente ter passado por tudo que a gente passou só para concluir o mais óbvio Óbvio que. de tudo. Cara, e olha só que interessante. Você falou uma coisa muito interessante, porque é a seguinte. Como que eu pensava? Cara, minha primeira formação é TI, né? Sou analista de sistema. Então, eu sou programador desde quando eu conheço por gente. Meu primeiro computador, acho que eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, nem existia PC, computador, eu já tinha um computadorzinho. Então, assim, o programa desde. Então, minha cabeça é muito lógica, eu vou muito pelo lógico, eu quero achar sempre as coisas lógicas. Por isso que eu gosto de um assunto estudar, ler. Eu gosto muito da parte do conhecimento. Então, eu pensava assim. Cara, vamos pela lógica. Qual que é o alimento do ser humano? Vamos imaginar a gente lá no tempo das cavernas, antes do Paleolítico, tal, que não tinha agricultura, não tinha nada. O que que a gente comia? Só que a minha lógica era falha, porque eu pensava assim: bom, fruta, fruta tá na cara, porque a fruta foi feita para comer, né? A fruta ela é doce, ela é bonita, ela cheira bem, ela foi feita para ser comida, porque é o processo que a planta utiliza para disseminar suas sementes. Então, poxa, cara, foi Deus que fez, isso é perfeito para isso. Grãos, essas coisas não são para o ser humano, porque como é que você ia comer uma mandioca, né? Uma mandioca você não tira da terra, você não sai comendo uma mandioca, milho, soja, não tem. Arroz, o próprio arroz, o arroz é indigesto, quer dizer, né? Você tem que cozinhar, você tem que preparar. Então, eu falo assim, eu queria chegar no alimento natural. Só que eu nunca chegava na carne nesse meu raciocínio. Porque eu falava assim, cara, mas o ser humano também não foi feito para comer animal. Por quê? Você vê um animal, você não tem vontade de comer ele. Você vê uma vaca, você não tem como matar a vaca. Quer dizer, eu pensava na vaca. Tipo, não tem como. Nós não nascemos. Um leão vai lá e pega a presa dele. Só que nós não temos essa capacidade de ir matar uma vaca com a mão, entende? Então, assim, o meu raciocínio brecava aí, ele cortava aí. Hoje eu já penso totalmente diferente. Hoje eu já vejo o seguinte: a fruta, apesar de ainda achar que é um alimento para a gente comer, sim, é uma fonte de carboidrato, mas não é uma coisa que era abundante mesmo nessa época, cara. É sazonal, você não vê qualquer floresta, em qualquer lugar que você vê com vegetação, você não vê um monte de pé de fruta, né? Quer dizer, era uma coisa que você trombava com frutas, assim, não era uma coisa que você tinha a todo momento uma população para comer um monte de fruta. O que que você tinha? Você tinha a caça. Você tinha os animais de pequeno porte, provavelmente, né? Você não ia, mas você tinha, depois foi desenvolvendo com animais de maior porte. Mas hoje, essa lógica, para mim, ela faz muito mais sentido, cara. Muito mais sentido. Porque você tem um aporte proteico maior, uma energia maior. O ser humano poderia andar, procurar caça com mais tempo, né? Estoca um pouco de gordura no organismo. Quer dizer, o nosso organismo, cara, ele foi feito para armazenar gordura.
Como é que você vai fazer isso tendo uma alimentação só de vegetais, só comendo fruta? Isso vai totalmente de encontro à nossa evolução. Se você for analisar o nosso corpo, como é que ele funciona, cara, ele é uma máquina maravilhosa para armazenar energia. Nós temos o melhor sistema de armazenamento de energia do universo, cara, que é o nosso corpo, né? Tanto é que o problema que nós temos justamente é esse, quando a gente começa a comer carboidrato refinado. O corpo é tão bom nisso que ele pega, além dele conseguir entrar em homeostase com a maior bagunça que a gente faz com ele, ele consegue entrar em homeostase e ainda armazena toda a gordura. Depois tem dificuldade de perder, né? Então, assim, cara, mudou totalmente a lógica que eu tinha em relação a isso. Então, para você ver, cara, é como você falou, às vezes você passa anos, no meu caso aí, 17 anos no total, para você chegar na conclusão mais simples que tem, mais óbvia que tem. E eu fico falando, meus amigos falavam assim, ah, cara, nós saímos para comer carne. Imagina, os amigos que eram churrasqueiro, que eram falar assim, que vocês vão tudo pro inferno, gente. Vocês não sabem que vocês vão tudo arder no capeta, porque não imagina, eu que sou evoluído espiritualmente. Então, nossa, cara, eu faço É verdade. que vergonha. Tem esse senso eu não como carne, eu sou moralmente superior. Exato, cara. Tem, é o nosso ego, é o nosso Nossa, ego. o Por ego isso, espiritual, né? por isso que até eu falei para você, como Jesus fala, né? O importante não é o que entra pela boca, é o que sai. Cara, então eu comecei a entender essa parte, sabe? Depois que eu comecei a fazer lá, que eu te falei da Academia Filosófica Cristã, os ensinamentos do Dr. Celso, eu comecei a entender um monte de coisas, tá? Nessa parte espiritual não entendia. Na verdade, eu via que era tudo ego, né? Que era, a maioria das coisas é ego, você participa para, não, porque olha aqui, vou atingir a iluminação. Meu, é tudo bobeira, tudo besteira, porque na verdade você está alimentando cada vez mais o seu ego. E é por isso que você tem tanta dificuldade de sair. Né? É por isso que você tem tanta dificuldade de sair também, isso é um motivo. Você começa a se sentir e fala, putz, peraí, eu era superior, e agora? Eu vou ser inferior. Então a gente acaba, muitas vezes, por isso que eu falo muitas vezes o veganismo, é claro, não estou generalizando aqui, mas muitas vezes a pessoa está no veganismo por compra de consciência. É uma compra de consciência. Uma coisa que, mesmo antes de voltar a comer carne, eu já tinha me afastado de todo o movimento vegano. Por quê? Porque eu via coisas ali dentro, cara, absurdas. Às vezes você estava num grupo onde uma pessoa entrava, falava assim, eu sou ovo-lacto, tô pensando em ir no veganismo, queria ajuda. Gente, já vi um monte de hater em cima da pessoa. Onde já se viu? Mas você come ainda ovo, toma leite, cuidado das vacas, cara, acabava com a pessoa assim, numa crueldade que eu falava, peraí, isso aqui é pro amor ou é pra crueldade? Quer dizer, você ama os animais e não consegue respeitar um ser humano que tá vindo ainda pedir ajuda para entrar no veganismo. Você imagina as pessoas que não querem, então, entrar no veganismo, o que vocês vão fazer? Então, isso aí, para mim, cara, era assim, graças a Deus, eu nunca fui um vegano chato. Nunca fui, cara. Isso não. Eu nunca me incomodei das pessoas comerem carne, não ficava, nossa, cadáver no prato, você tá comendo cadáver, tal. Nunca fui. Graças a Deus, isso eu nunca fiz, cara. Mas eu ficava, né, ali, se alguém me perguntava, eu debatia, acabava sendo chato por causa disso. Mas eu acabei, mesmo antes de voltar a comer carne, eu me distanciei um pouco saí de todos os grupos, parei de discutir veganismo por causa disso. Porque eu sempre via isso como uma compra de consciência. Meu, se você tem lá, eu já vi vegano falando o seguinte, se tivesse um rio, um cachorro se afogando e um ser humano, ele salvava o cachorro. Eu falo assim, cara, isso para mim não faz sentido. Isso para mim não faz sentido. Então fiquem aí. Não estou generalizando, entendeu, André? Não é todo mundo assim, não. Conheci veganos, realmente pessoas. Mas eu estou falando assim, uma boa parte parece que é movimentado mais pelo ódio, mais pelo hate do que por outras coisas. Então eu falo assim, cara, não é esse tipo de amor que eu estou trabalhando na minha consciência, no meu coração. Não é isso que eu quero, cara. Eu prefiro estar trabalhando a minha mente para realmente sentir cada vez mais a energia, ajudar o próximo, cada vez me tornar uma pessoa melhor para o mundo, melhor. E não comer carne, cara, não vai ser isso que vai. Comer carne não é isso que vai piorar a minha situação em relação a estar ajudando, a querer realmente um mundo melhor, a realmente estar querendo fazer a diferença no mundo, entendeu? Então eu mudei bastante minha cabeça em relação a isso. É só olhar na natureza. A gente se distanciou tanto da natureza que
E aí aparece os documentários veganos muito sensacionalista, mostrando o pior do pior da indústria e vai jogando imagem assim na sua cabeça. É uma lavagem cerebral aquilo ali. A pergunta que fica é: quais são os interesses de quem faz isso? Porque tem muitos interesses, né? Não, com Tem, certeza. tem, tem influencer que posa como vegano e por trás, às vezes, não é 100% vegano. Tem histórico disso daí. A Giovanna Mendonça é um exemplo que ela era uma vegana muito influente, ela tem milhões de seguidores nas redes, no YouTube, ela ainda continua postando, e gravaram ela comendo peixe. E aí foi o maior furdunço, aí ela já saiu do armário de uma vez mesmo, e tem muita gente, então eu ouço muita história nos bastidores. Então eu tenho amizade, assim, desde a época do canal, com outros veganos, e tem pessoas que eu conheço, assim, que consomem alimentos de origem animal, mas não postam na rede. E tem muita história, assim. Às vezes a É. pessoa entrou no veganismo e entrou como influencer, mas depois mudou. Só que aí o que acontece? A pessoa está Já tem enterrada. engajamento, tem os seguidores, já começa a ter engajamento. É aquilo que eu falei para você do ego. É difícil você sair disso. Imagina para uma pessoa que tem um canal, que tem vários seguidores, ou É Instagram, fonte de renda, né? é fonte de renda, cara. Como é que a pessoa vai abrir mão disso? Ela Né? fala assim: voltei a comer carne. Mês seguinte ela tá ganhando Acabou. nada. Acabou. Então, E aí ela fica atrelada à sobrevivência. Só voltando na parte da fruta, tem uma sim. teoria muito interessante que é o seguinte: por exemplo, agora no final do ano, que é o verão, uma fruta que primavera e verão, que vem na primavera e no verão é a manga. E é uma fruta Uhum. muito doce. Então a teoria é o seguinte: que no verão, na primavera e verão, a gente comeria muitas frutas doces, a gente acumularia gordura para entrar no inverno com essa capa de gordura maior. Porque a gente vê que os carboidratos ajudam muito a acumular gordura. Então essa é uma teoria. E a outra parte das frutas é que na natureza a gente encontraria frutas pequenas, né? Uma acerola, uma amora. Teria outras frutas? Teria, mas não é essa coisa louca de toda semana, todo dia você vai no mercado e tá lá. A fruta Uhum. que nem é da época, né? Mas eu percebi uma grande melhora assim, zerando as frutas. Eu ainda como, ainda faço testes, só que eu percebi, toda vez que eu como fruta, eu começo a ficar um pouco mais assim preguiçoso, eu começo a perder essa energia. Eu sinto muito que a carne ela traz essa energia da caça. Então, por exemplo, para poder empreender, eu que estava sem vontade de fazer nada, entrei na mesma pira que você, pira espiritual, vamos desapegar de tudo, vamos ser o Messias, né? O Messias desapega de tudo, não somos mais materialistas, não causo morte, não causo nada no mundo. E essa é outra ilusão do veganismo, né? Esses dias mesmo, eu estava Legal. assistindo um podcast do Veg Rocha, que é um dos veganos, se não o vegano mais influente atualmente no Brasil, e aí ele estava no podcast com o Fábio Chaves e o Fábio Chaves falava assim: "Não, mas a agricultura, ela causa mortes também". E aí ele ficava surpreso assim, falava: "A agricultura causa mortes?". Aí o Fábio falou: "Causa sim". E aí ele ficou surpreso assim. E você vê nos posts dele, mesmo depois disso, ele ainda posta falando: "Ah, o veganismo não causa, não fala da agricultura. A agricultura ela tem que limpar o campo, só nisso daí já dizima cobras, lagartos, lebres, ratos, e depois ainda tem o agrotóxico. E aí, se o javaporco começar a invadir a plantação, é bala neles. Aqui em Rio Preto, aqui na região, estava tendo queimada da cana. Claro que foi uma queimada criminosa. Descontrolada, né? Morrem vários animais, mas tudo bem, isso daí dá para deixar de lado. Mas tem tantas mortes que são causadas simplesmente por a gente existir, por estar utilizando essa energia elétrica agora. Milhares e milhares e milhares de peixes morrem nas turbinas. Eu já tive a experiência de andar num rio, logo abaixo da turbina de barco. Ixi, os pescadores vai pegando os peixes assim, ó. Passou pela turbina, morre. Então, é uma. Isso o veganismo não fala nos É. documentários. Não mostra assim, olha, você vai ser vegano, mas você vai contribuir ainda para Uhum.
para a morte. Mas é Então, impossível, André. Esse mundo é faz impossível. parte, cara. Faz parte. Para você ver a diferença. Eu gosto muito do budismo, né? Estudo bastante o budismo. E no Zen budismo tem muitas pessoas que são veganas. Não é, justamente, não é obrigatório, tá? Buda não deixou assim, falou assim, não, tem que ser vegano, mas muitos monges, para evitar o sofrimento, eles deixam de consumir carne, qualquer coisa de origem animal. Eles são veganos ou vegetarianos, ainda ovo, queijo, assim. Então tem bastante monges famosos aí que são. Só que qual que é a diferença, cara? O cara tem um controle mental fantástico, ele entende a posição das outras pessoas, ele entende também que ele está causando ainda a morte, ele sabe disso, né? Ele só está evitando algumas outras o que ele pode. Não enche o saco das outras pessoas que frequentam o budismo, você não vai ver nunca o cara falando, não, você tem que ser vegetariano. Não. Cara, é outra coisa, mas aí é outra consciência, né? O cara é um monge budista. Ele tem mais compaixão pelo ser humano do que o cara já tá num nível diferenciado. É outra coisa, cara. Né? Eu já conheci, não sei se você já ouviu falar do monge Kensho, é um monge muito legal, que assim, participo de vários cursos dele, de várias palestras. E, meu, ele é vegetariano, mas ele fala, gente, tá tudo certo. A compaixão dele é maior pelo ser humano do que, entende? Ele tem esse grau de discernimento, o cara é um monge, o cara medita 200 mil anos, 24 horas por dia quase. Então é outro, diferente de uma pessoa que vira e fala, eu pelos animais, pela causa animal, cara, e você vê essa pessoa fazendo algumas coisas assim que você fala, não é possível, cara, não é isso que eu quero pra mim, não. Então, assim, você acorda dessa ilusão, entendeu? É muito cara, as pessoas mais violentas, ô, André, que eu conheci foi dentro do veganismo, cara. É impressionante isso, mas é verdade. As pessoas mais violentas, as pessoas que não têm paciência, as pessoas que não aceitam opinião contrária, sabe, são extremistas demais. Eu conheci dentro desse movimento. Por isso que eu saí de tudo. Falei assim, cara, não dá. E eu nem culpo as pessoas por isso, para te falar a verdade, viu? Porque uma coisa que eu não botava fé, na realidade, é o controle mental. Eu achava assim, olha, eu sou dono da minha mente e ninguém é capaz de controlar a minha mente. Cara, isso não poderia estar mais longe da verdade. Já conheci pessoas assim pessoalmente que eu falei, cara, a pessoa foi capaz de me controlar. Geralmente é em grupo de pessoas. Você entra para algum grupo assim e começa a frequentar e vai de leve, vai de leve. A hora que você vê, você já está tão embrenhado aquilo ali que é difícil. E quando eu percebi que estava tudo errado assim, eu percebi que se eu fosse tentar falar para as outras pessoas, Ixi, elas achariam que eu estava louco. Então eu saí, paguei de louco, falei para o meu melhor amigo, falei assim, olha, tem coisa errada nesse grupo. E aí, o que aconteceu foi, ao longo dos próximos 6 meses, todo mundo conseguiu ir vendo e saiu. Mas a gente ficou uns 2 anos, 3 anos nesse grupo. E era grupo de estudo religioso. E eu vejo isso também em cultos. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar da Scientologia. A, já. Scient- a Scientologia, como que a pessoa entra? A pessoa entra na Scientologia, ela tem uma curiosidade, ela chega lá com a promessa da iluminação espiritual, de se conhecer, de se livrar do sofrimento, entra, assiste uma palestra de 2 horas. Aí, a hora que ela está nesse culto, o que acontece? Ela começa naturalmente a se separar da família. Tem muitas pessoas que ficam anos e anos e anos, não entram mais em contato com a família. Eles escravizam, o negócio é muito louco. Tem documentário disso. Eu não sei como que eles existem ainda. E, e aí eles ficam controlando as pessoas. Mas rola o quê? Uma lavagem cerebral. Eles denominam as outras pessoas do mundo que não fazem parte do culto. Eles dão um nome lá, eu esqueci qual que é o nome. E você vê isso acontecendo no veganismo. Você assiste uma Uhum. palestra que faz uma lavagem cerebral em você, você vai falar que as outras pessoas são carnistas, você é moralmente superior, você encontrou a fonte da iluminação. Eu recebi um comentário hoje de um rapaz falando que tudo isso, moralmente superior, que ele não causa sofrimentos. E você vê claramente a pessoa totalmente desequilibrada. Ele deixa um monte de comentário lá no meu Instagram. Falo, cara, uma pessoa equilibrada,
ela simplesmente entraria no meu perfil e falava, isso não é para mim. Mas não, Exatamente. ele fica lá argumentando, Ele não argumentando com ele mesmo. precisaria, ele não precisaria estar jogando para fora, cara. A mesma coisa que a gente faz, entra num lugar e fala assim, ó, isso aqui não acredito, não é para mim, eu não vou ir lá ficar debatendo, eu falo, não, sai, pronto, né? Sai e acaba. O que eu percebo, André, é que tem pessoas que são mais suscetíveis que outras. O cérebro humano, ele tem essa propriedade de ser, algumas pessoas serem mais influenciáveis do que outros. Não sei se você lembra, sei lá, umas décadas atrás, tinha um cara que ia na televisão fazer show de hipnose. Apareceu, ia no Faustão, e um monte de. Era um argentino, acho que era. E qual que era. E ele, aquele show que o cara chegava, falava, ó, dava uma cebola pra pessoa, falava, morde isso aqui, você vê como tivesse comendo uma maçã. E a pessoa morde, acha gostoso. Mas qual que, se você perceber, qual que era a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava no palco? Ele falava assim pra plateia: pessoal, cruzem a mão assim, e quando eu contar até 3, vocês vão tentar soltar, vocês não vão conseguir soltar. E aí ele contava até 3, falava, tenta soltar, vocês não vão conseguir. Muitas pessoas conseguiam soltar, e as que não conseguiam, ele chamava para fazer o experimento. Ou seja, ali ele já filtrou a pessoa que era suscetível a fazer a hipnose ali, e aí ele conseguia fazer tudo quer dizer, essa pessoa, ele já sabia que era suscetível ao que ele iria falar, né, que era bem mais suscetível. As outras não adianta você pegar aquela pessoa que soltou a mão, ela não é suscetível à indução dele, né? Então, cara, eu acredito mesmo que tem pessoas que é mais. Cara, eu sempre achei que, como você falou, que eu não era, mas hoje eu vejo totalmente que eu entrei também em umas coisas, acreditei em muitas coisas, cara. Hoje eu vejo o pessoal acreditando até em terra plana, e eu não culpo eles, não. Falo, meu irmão, eu acreditei que o ser humano podia ver de luzes. Cara, acreditar que a terra. Hoje eu É vejo, verdade. cara, quando eu vejo essas coisas, eu falo, cara, eu nem vou criticar, porque, olha, eu acreditei em cada coisa também, que eu não posso falar nada, tenho que ficar quietinho. É verdade. Cara, o veganismo ele foi a melhor escola da nutrição para a vida, para mim. Ele me ensinou que a carne, cara, tipo, eu tenho zero dúvida. Às vezes as pessoas chegam lá falando, você causa vítimas. Cara, olha os índios. Eu acredito que é tipo um rito de passagem nessa vida, quando você, primeiro, aceita a sua morte, e segundo, você aceita que a morte de outro ser é necessária para a sua vida. Isso é uma coisa muito presente na vida indígena, porque eles não ficam matando, ai, É, porque muita gente fala assim, muita gente me enxerga assim, como se eu fosse uma pessoa chutando um cachorro na rua de graça. isso, Né? A pessoa exatamente. vê você como um abusador, me chama de abusador de animais. Gente, eu não estou abusando do animal. Abusar animal é crime. A gente está fazendo algo que é necessário. Tentar fazer da forma mais justa possível. Exatamente. Porque um urso, ele come a presa dele viva e deixa, às vezes, ela viva lá por horas, vai lá, dá uma petiscada nela, vai desmembrando ela e deixa viva. Nós, por termos consciência, a gente tenta abater o animal com a forma, com menos dor possível, criar ele da forma mais justa possível. Eu sou contra a criação por confinamento. E a dúvida que eu tenho é: você não come carne vermelha? Como que é para você a carne vermelha? Não, eu estou começando a introduzir a carne vermelha agora, André. Tá? Carne vermelha. Como eu falei para você, ó, hoje, por exemplo, eu comi lá uma carne moída, tá? Mas ainda não é uma coisa constante. O que é constante para mim de todo dia é o peixe, né? Mas eu tô introduzindo tipo uma carne de panela, uma coisa assim com um pouquinho mais de gordura. Tô fazendo meus testes. Tô me sentindo super bem, tá? Tô me sentindo super bem. Mas assim, por exemplo, não era uma coisa do dia a dia, mas já desde o ano passado, se eu fosse, por exemplo, numa churrascaria, eu comia. Só que já aconteceu comigo de eu comer muita gordura e passar mal, por não estar acostumado com aquela gordura muito forte, porque eu nunca gostei muito de gordura, aquela carne muito gordurosa, né? Como que você passou mal? Você teve diarreia, indigestão? Tive vômito, tive Ah, passar entendi. mal de vômito, né? Não diarreia e tal, mas de passar mal de vômito. Mas foi pouquíssimas vezes que eu comi uma carne, não sei, talvez atacou o fígado por não estar acostumado, mas isso tudo eu tô falando também, cara.
numa dieta que eu estava comendo um monte de carboidrato, né? O organismo não estava preparado para isso. Então eu já tive umas 2 vezes isso, quando eu comi uma carne assim muito gordurosa, um- uma costela muito gordurosa, alguma coisa assim, comer muita gordura. Mas as outras carnes, então quando desde o ano passado, foi numa churrascaria, que não é o ano passado, quando a empresa foi na churrascaria, eu comi carne normal. Comi, e tal, não era só uma coisa do meu dia a dia. E eu tô voltando aos poucos porque tá me dando muita vontade. Esses dias mesmo, eu fui no mercado e comprei 1 quilo de linguiça. Tava com vontade de comer linguiça, cara. Deu vontade. Eu sei que não é a carne mais, vamos dizer assim, mais saudável, mais ideal, né? O embutido, a gente nem sabe direito o que que tem lá, né? Às vezes é uma carne. Muitas vezes o pessoal faz linguiça com carne já quase podre, né? Eu sei disso porque eu conheço açougueiros, eles não jogam fora. Carne que já tá passando, mete tempero, faz uma linguiça e vende. Então, é uma coisa meio. Mas tava com vontade, fui lá, comprei, assei, tudo assado, não é frito. Assei e comi, entendeu? Então, e tá voltando essa vontade de comer carne vermelha. Eu tô cada vez mais introduzindo mais a carne vermelha e eu tô sentindo super bem, cara. Enfim, cara, depois que a minha testosterona foi para 971, a única diferença foi voltar a comer carne. Quer dizer, cara, era falta de gordura realmente, gordura saturada, era falta, não tava os hormônios ali, né, cara, os hormônios sexuais não tava sendo produzido. Então, para mim realmente fez muita Faz diferença. toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Eu senti o que que era, depois de anos, eu senti o que que era realmente ser homem. Tipo, senti uma força, um vigor, ao mesmo tempo com uma calma. Que, por Hum? exemplo, eu estava muito, nos últimos anos do canal, eu estava muito emocionado. Eu lembro que eu chegava para os meus pais e eu não queria que ninguém falasse o que tinham comentado nos meus vídeos. Se eu visse um comentário de hate, aquilo ali acabava, eu ficava todo pensando, todo. E o tanto de hate que estou recebendo agora, eu não me importo. Não, não que eu não me importe com a opinião alheia. Claro, se for de uma forma educada, uma crítica construtiva, eu vou avaliar, porque a gente tem que fazer isso, mas se importar com um discurso de ódio totalmente sem educação e você ficar todo emocionado e impedir que isso, que você consiga trabalhar por causa disso, eu tava basicamente assim. E você até comentou lá no Instagram, né? Eu acho muito interessante as outras pessoas falarem de mim, como que elas me enxergavam nessa época, porque eu vou refazendo assim na minha cabeça, vou aprendendo mais. E como foi para você ver eu declinando, indo pro abismo? Você falou assim que você entendia o que eu estava passando, mas você sabia que não podia me falar. Não, eu sabia que não ia adiantar, cara. Tem coisas que só a experiência, tem que passar pela experiência que é o melhor aprendizado, né? Bom, primeiro que comentar sobre o que você falou, eu acho que hoje em dia, André, até uma questão da sociedade, ela está tentando emascular muito o homem, tirar realmente essa parte do masculino do homem. Primeiro que é muito mais fácil de dominação, é muito mais fácil de fazer a cabeça, é muito mais fácil. Uma pessoa que está emocionalmente fragilizada, o homem não é para ser emocionalmente fragilizado, cara. Homem, sabe aquela coisa, homem não chora? Homem não chora mesmo, cara. Homem tem a masculinidade dele, ele é de proteção, ele tem que ter uma estrutura emocional para proteger a família, proteger a mulher, proteger suas crias, proteger e ter atitude de homem, cara. Aí as pessoas confundem isso com machismo, o cara ser violento, sair batendo todo mundo. Cara, aí eu falo assim, mano, não viaja na maionese, isso não tem nada a ver com o cara ser homem, muito pelo contrário. Né? Um cara ser homem, seguro de si, de proteção, vai proteger os inocentes, vai proteger quem precisa. Não é o cara violento que sai batendo todo mundo machista. Então, assim, mano, as pessoas estão então estão jogando o homem para essa emasculinidade. Estão emasculando o homem. Isso que é o que realmente a gente vai sentindo. Então, essa força animal, ela precisa estar presente na gente, cara, para a gente realmente ser mais masculino, né? E quanto a relação a você, é o seguinte, eu conheci seu canal, você estava lá, cara, malhando, tá, eu olhava e falava assim, cara, gostava, achava sempre você muito comunicativo, achava você que, na época eu comecei a acompanhava Cariani, já acompanhava algumas pessoas e caí no seu canal e comecei a seguir, gostei, e acompanhar todos os teus vídeos, e sei lá, cara, todo sarado, tal,
puta, perfeito, sem gordura, fazendo os exercícios, falar assim, cara, aí você começou a servir de inspiração, falar assim, cara, quero chegar nesse corpo, quero chegar nisso aí, quero conseguir, quero conseguir fazer o que esse cara faz. Nem tinha ideia que você era de Rio Preto, cara, mas nem tinha ideia. Depois foi num vídeo seu que você falou que Rio Preto, falei, caralho, cara é de Rio Preto, nossa, né, sem orgulho da cidade. Então, assim, eu virei fã antes de saber que você era daqui, acompanhar todos os seus vídeos. Quando eu comecei a ver do tipo, puxa, não vejo a hora de chegar no final de semana para tomar ayahuasca, eu falei, não, calma, cara, tem alguma coisa errada. A vida não é assim. Foi legal, é legal você ter uma experiência. Eu sempre falava assim, ó, eu acredito que todo mundo deveria tomar uma vez na vida para experimentar o lado de lá, né, para experimentar, sabe, entender que existe um lado espiritual, né, mas assim, é artificial, cara. O que adianta você chegar aqui e depois se aterrar e você não ter capacidade mental para estar aqui com os seus próprios méritos? Eu sempre pensei isso. Aí eu comecei a ver umas viagens lá no meio e tal. Então, quando eu vi você muito no meio ali, também eu comecei a entender o processo que você estava entrando. E eu via você cada vez mais branco, porque você ficou branco, velho. Você Fiquei ficou sem cor, branco, cara. cara. Você ficou sem cor, com aquela barbinha assim, sem cor, e vendendo poncho, né? Eu falava assim, cara, o André tá. Falava assim, eu sei o que ele tá passando, que eu já passei por isso, mas. E eu falava, cara, espero que um dia ele acorde, cara, porque eu conheço pessoas que tá há 30 anos nisso e não sai, cara. E a pessoa não muda, André, eu conheço pessoas que, tipo, é sério, cara, que tá 30 anos, por exemplo, no Santo Daime e quase mata a mulher de bater quase toda semana. Então, eu falo assim, mas que elevação espiritual é essa? Por isso que eu perco essa. Eu entendo que não é bem isso, cara. É uma viagem também, é uma ilusão que a pessoa entra, entendeu? E aí eu abandonei, saí desde 2008, que eu não tomo mais o ácido, foi quando eu entrei na academia filosófica, que é um caminho mais disso, da tendência de fazer meditação para atingir estados com meditação, pelo seu mérito, sem precisar tomar nada, só com conhecimento e meditação. Então, eu falei, ó, esse acho que é o caminho mais natural, para mim é o mais natural, não preciso usar nenhum, nada para me tentar jogar para cima, né? Então foi isso, cara. Aí eu via você lá e tal, naquela viagem, o povo dançando e tal. Eu falava assim, cara. E o CD definhando, velho. CD definhando. Cada vez que eu te vi, eu assustava. Eu falava assim, meu Deus do céu, cara. Porque eu não sei se você vai lembrar, mas nós nos vimos pessoalmente uma vez lá no... Você estava com a Lília, inclusive, lá do Yoga Consciência, que nós fomos fazer uma meditação lá no Sesc. Tava tendo um negócio de tambor lá, não sei, teve uma apresentação de Lembro, tambor, você lembro. lembra? Foi uma vez que nós nos encontramos pessoalmente, eu te vi lá, nós falamos oi, tava lá com a Lília, tava com o pessoal lá do Corpo e Consciência. E cara, você era, tá, pau, cor, tal, tudo, e de repente você vê você daquela forma, velho. Eu falava assim, meu Deus, cara, eu lembro que eu olhava os seus stories e falava. Aí eu falava assim, será que eu falo com ele? Eu falava, não, cara, não fala não, porque você vai pegar, capaz do cara pegar até inimizade com você, porque a gente já não se conhecia pessoalmente, assim, se fosse meu brother, né, se fosse assim, da gente tá se vendo, aí eu ia cascar a mão de você, mas, mas como a gente só falar assim, não, cara, deixa, porque é capaz de você falar, a pessoa não entender, e, cara, eu já conheço, nossa, eu já sou tarimbado com isso, né, aí a pessoa vai pegar raiva, a pessoa acha que você tá querendo dar uma de superior também, e a pessoa não vai entender, e vai virar bagunça. Mas, cara, isso eu não tenho ideia de como eu fiquei feliz esses dias quando eu vi lá você postando carne, eu assustei, cara. Falei, não, peraí, acho que não é o André, não, é outro André, né? Não é aquele André, não. Comendo carne? Falei assim, aí eu fui ver, cara, isso tava normal de novo. E aí você tava igual, cara. Você tava no começo lá, 2015, lá dos vídeos. Falei assim, cara, e a sorte, cara, que você não. Pelo menos isso foi legal, que você não. Você teve dificuldade de ganhar peso, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu já ganhei muito peso pela alimentação, porque provavelmente a sua alimentação não era a base de amido, essas coisas, né? Então, o legal é isso, que você continuou com o corpo, agora você recuperou rapidinho. Aí eu não, eu acabei estragando meu corpo. A verdade foi essa, porque tipo de alimentação, eu fui para. Cara, eu cheguei a pesar, vou te mandar a foto, depois você pode até postar, você pode até pôr no vídeo. Eu pesei 120 quilos, cara. 120 quilos, eu tava assim, irreconhecível. Te mandar as fotos, você vai ver. É outra pessoa.
Então, foi complicado, cara. Então foi isso. Aí depois eu fiquei feliz de ver. Cara, você tava irreconhecível, tava translúcido, velho, branco. Cara, eu tenho um amigo meu que ele come carne Esquisito, pra cara, tava caramba. esquisito pra caramba. Tá, mas cara, tem um amigo meu que ele come carne pra caramba. Eu falei pra ele, voltei a comer carne, né? Ele falou, cara, ainda bem, cara, você tava sem cor. E eu realmente percebia isso, que eu tava sem cor, meus lábios estavam sem cor, a minha gengiva tava sem cor, tava tipo mais pálida. E esse daí foi mais pro final. E uma coisa que eu percebi, tipo, eu também fui diminuindo a ayahuasca ao longo do tempo. Uma coisa que eu gosto muito dos rituais é da música, da fogueira e de tocar tambor. Eu gosto muito de tocar percussão. Então eu ainda vou. Muitos eu vou e eu não tomo mais. De Vai vez em pelo. quando, É. de vez em quando eu tomo, mas eu compartilho desse sentimento seu, de que às vezes a gente se apega e quer tomar sempre. E uma coisa que eu percebi foi, cortando carboidrato, eu sinto menos necessidade de tomar, porque eu já me sinto muito bem. Quando eu tomo ayahuasca, claro, dá aquele êxtase, dá aquela sensação, só que dá um efeito rebote. Então, quando eu tomo, eu tento tomar o mínimo possível. Muitas vezes eu não tomo, eu vou pela música, pelos amigos, para tocar tambor, e Uhum. mas não é uma coisa assim. Teve uma época da minha vida que era todo final de semana. Provavelmente foi É, nessa época que você mencionou. Eu é, fiquei um bom tempo depois sem tomar, foi essa e época. eu Eu vou vi que era direto. esporadicamente. Uma coisa que eu percebi é, depois que eu que eu estou fazendo a low carb agora, comendo carne, eu consigo tomar ayahuasca, depois dá um efeito rebote, às vezes dá uma dor de cabeça, você fica cansado, vai 1, 2 dias para você se recuperar, mas eu volto completamente para a realidade. Quando Uhum. eu estava deficiente nutricionalmente, eu tomava, eu saía e aí acabou. Eu ia, para eu voltar para a realidade era muito difícil e como você viu, eu fui e fiquei a Deus dará. Vou falar É. para você, muita gente veio conversar comigo, meus pais cansaram de conversar comigo, um monte de gente. Mas o duro é, quando você está na sua loucura, alucinando, seu cérebro não está funcionando direito, Difícil. eu não criava inimizade com as pessoas. Eu achava que as pessoas estavam erradas e eu respeitava a opinião delas. Mas elas estavam certas. Eu estava totalmente fora da casinha. Só que você não vê, quando você está Não vi, cara. alucinando assim, só tem você e Deus para te salvar ali. Não vi. E quando você sair, que nem agora que eu estou bem, aí eu consigo olhar para trás, ver tudo que você está falando, ver tudo que as pessoas me falaram, ver o tanto de decisão destrutiva que eu tomei na minha vida. E é muito louco, cara. Eu não desejo isso para ninguém. Cara, eu não sei como eu consegui manter a minha empresa, manter tudo a sanidade, porque realmente eu tenho dois sócios, né? Eu acho que isso que me ajudou muito, os sócios estarem ali, tá? Porque minha vontade era, mano, abandonar tudo pro meio do mato, sei lá, fazer alguma coisa assim. Vou virar budista e vou lá pro Tibete e ficar no mosteiro, sabe? Vou Então morar numa era uma comunidade. comunidade, era coisa assim, cara, entendeu? Eu fui, cara, para as comunidades, me Você lasquei. foi? Fui. Então você foi mais fundo que eu, velho. Nossa, cara, você não tem ideia. Ai, ai. Eu fui pro meio, eu vi o abismo, cara. Eu pulei, cara. É. Eu fui de braço aberto rindo ainda, cara. Aí me lasquei. Ai, cara, mas graças a Deus, cara, que tudo dá. É aquilo que eu falo, né, cara? Tipo assim, no caso, voltando ao assunto da ayahuasca, eu começava a pensar assim, André, antes de 2008, que é antes de entrar na academia filosófica, que eu frequentava, eu tinha experiências, cara, eu já tive, cheguei a ter experiências tão profundas na ayahuasca, mas que eu não consegui resolver até hoje, cara. Sabe? Tipo, assim, pra que que eu vou querer ficar tomando todo final de semana se em uma vez eu tive coisas que era pra mim trabalhar uma vida inteira? Então, por isso que eu acho que ficou recreativo, né? Por exemplo, não sei se você sabe, cara, mas no próprio xamanismo, as plantas de poder não é utilizada assim, cara. É utilizada uma vez quando a pessoa vai entrar na vida adulta, outra vez lá na vida. São em momentos específicos da vida deles, não são tão assim, entendeu? Então eu pensava isso, falava assim, cara, eu recebi tanto conhecimento, mas que é para mim trabalhar uma vida toda. Por que eu vou ficar tomando isso todo final de semana? Né? Então eu comecei a entender essa parte, cara. Né? É verdade. E tem as piranoia também, cara. Que você vê, assim, vem pra você as piranoia, porque, tipo, a ayahuasca
muita gente às vezes fala, é uma medicina sagrada. Ela é uma medicina, ela pode ser sagrada e ela pode não ser. Vai depender muito do Exatamente. contexto, da cerimônia, e vai depender de você. Porque, por Exatamente. exemplo, ela vai abrir o seu inconsciente. Então, muitas vezes, quando a gente dorme, o nosso inconsciente traz o quê? Pesadelos, traz piranoias, traz coisas que não são reais e que parecem reais no sonho. E você precisa acordar para você perceber que não é real. Eu já sonhei que minha mãe tinha morrido e eu acordei, assim, em prantos, chorando. Eu precisei, assim, de uns 3 minutos abrir o celular e conversar comigo mesmo, falar, sua mãe ainda está viva, isso aí foi um pesadelo. E isso acontece também quando a gente abre o inconsciente na ayahuasca. Então muita gente tem visões na ayahuasca e fala, nossa, eu tive essa visão, e é uma piranoia, porque já aconteceu comigo, já vi acontecer com pessoas. Então é uma coisa, não é oba-oba, é uma coisa que tem, sim, o seu outro lado. Eu conheço, não acontece com todo mundo, mas tem pessoas que simplesmente surtam e O às que que vezes não acontece, volta. André, que eu percebo, que é um conhecimento que a gente tem na academia filosófica. O nosso cérebro tem canais. Esses canais estão conectados com o nosso subconsciente. Entre o nosso consciente e o nosso subconsciente existe um filtro, cara. Esse filtro, ele é um filtro muito inteligente. Ele permite passar aquilo que a gente vai aguentar ou não. Se a gente trouxer tudo do nosso subconsciente para o consciente, a gente não aguenta emocionalmente, energeticamente, porque tem muita coisa que a gente não está preparado para trabalhar, tanto dessa vida como de outras. Não está preparado, cara. E conforme a gente vai evoluindo e vai crescendo a nossa consciência, ou seja, tirando os véus, esse filtro vai permitindo que mais coisas comecem a entrar para a gente trabalhar isso. O que que a ayahuasca faz? Ele arrebenta esses canais, entende? Ele perde o conceito desse filtro. Por isso que você vê tanta coisa, por isso que você tem tanta informação. Se arrebenta. E depois o cérebro não vai voltando. Esse filtro, ele fica meio falho. Então, às vezes, você, depois de ter utilizado, começa a ter, a entrar informações que você não está preparado para trabalhar, né? E começa a acontecer isso aí que aconteceu. Então é essa, por isso que eu falo assim, a meditação, por que que a meditação é boa? Porque a meditação, ela vai abrindo esses seus canais, mas de uma forma controlada, de uma forma que você está controlando. Ela não vai abrir e trazer algo que você não está preparado para trabalhar, né? Você vai em busca dos problemas inconscientes que você tem, dos traumas, dos gatilhos, de coisas que... Meu, tem problemas que vão surgindo durante a meditação que você nem faz ideia. Você não sabia que... o medo que eu tenho de tal coisa é porque aconteceu tal coisa comigo há tantos anos atrás. Mas isso o seu cérebro vai comandando, esse filtro vai permitindo você trabalhar isso. Quando você toma um enteógeno assim, cara, ele simplesmente ele abre, ele escancara os canais. E aí você não tem controle, pode ser muito perigoso. Tem pessoas que vão conseguir controlar, outras não vão conseguir, cara. Vai vir informações que ela emocionalmente não vai ter como trabalhar, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu percebi muito. Eu só queria deixar claro assim, não estou falando mal da ayahuasca, eu ainda frequento, de vez em quando, como eu falei, é uma estratégia de cura que eu conheci em 2012, mudou, transformou a minha vida, já tive experiências maravilhosas, experiências horríveis. O que eu Uhum. quero deixar claro aqui é os dois lados, porque às vezes a pessoa chega falando, é uma coisa maravilhosa, não sei o que, só tem parte boa, e não é bem assim. Tem parte boa, e também tem o seu outro lado. Então, eu acho interessante compartilhar as experiências. Eu tinha um amigo que ele falava que era, falava assim, eu falava, cara, quando eu comecei a participar do Santo Daime, todo mundo que eu encontrava, eu queria que tomasse Daime. Queria falar assim, meu, vocês têm que tomar, né? Vocês têm que tomar. Eu tinha um amigo meu que falou assim, cara, você tá parecendo pastor, cara. Coisa chata. Você não consegue sentar num lugar para conversar com a gente sem estar falando de Santo Daime, sem estar falando de ayahuasca, sem estar falando do que sente, que não sente, tal. Aí até esse meu amigo foi, né? Foi, já tava lá no céu de capela. E ele foi, cara. E ele tomou um monte de ayahuasca e não decolou, não sentiu absolutamente nada. Aí ele veio brigando comigo ainda, fazer. Nossa, você falava tanto disso, senti nada. Ele não sentiu nada, cara. Ele tomou umas 4 vezes lá, lá As no minhas céu de primeiras vezes eu também não senti nada. nada. Eu também, as primeiras vezes eu não senti. Ai, O primeiro trabalho não.
senti assim como se tivesse tomado aquela mesma sensação de uma latinha de cerveja. Não entrei na força. Foi alguns trabalhos para eu conseguir entrar. Eu consegui Ah, entrar mesmo com o cogumelo. Aí eu vi que a uhum. ayahuasca não entrava, eu comprei cogumelo. Aí eu entrei assim numa força lascada, mais lascada, vi um monte de coisa, via luz de olho fechado e nossa, cara, é uma coisa insana assim. E eu via como se eu estivesse no Japão, assim, eu flutuava e eu vi uma caixa ornamental, assim, com aquele design do mesmo telhado do Japão, aquele design oriental que faz uma Uhum. curva, assim, tem as pontas, e essa caixa abria e dessa caixa saía uma luz, assim, muito forte, que eu até abri o olho na hora para ver se não era fora. E não era, eu fechava o olho, vinha aquela luz, e aí começa aquele processo doido, Uhum. e eu via, tipo, o universo, eu fazia todo sentido, tudo, tipo, em questão É de, que não dá para explicar, né? não dá, era Era tipo, aquela coisa que você não consegue explicar. parecia a É, biblioteca do universo, e tudo é, fazia sentido, o budismo, o catolicismo, tudo ali estava falando da mesma é. coisa, tudo fazia sentido, e depois disso eu comecei a entrar mais, na força, e hoje eu entro normal. Dizem que é a glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, porque eu Uhum. sentia que eu enxergava, eu sinto que tipo, você fecha o olho e você está enxergando, é o mesmo olho do sonho, Sim, né? é um Que a gente canal de fala. energia, né? É um canal, E, a- principalmente de saída, cara. Principalmente saída de energia. e às vezes ele está bloqueado, né? É. Eu sinto que o meu estava bloqueado, aí Mas depois, é o que eu falo também, cara. Eu não falo mal, apesar de não tomar mais e não participar, porque eu achei outro caminho. Mas eu também não falo mal porque foi muito importante, sim. Pra mim, eu tive experiências realmente transformadoras, principalmente para entender mais o lado espiritual. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que existe uma outra dimensão, que existe. Não tenho dúvida nenhuma. Eu não eu acredito que a também, gente morre, acaba aqui, isso aí. E eu eu só também. tive realmente, como eu sou uma pessoa muito tem que ver para crer, eu tive, cara, por exemplo, eu fazia muito, desde os 13 anos, eu comecei a ler um livro chamado Método Silva de Controle Mental. Ensinava você a entrar em alfa, fazer uma meditação, entrar em alfa. E com isso eu já tinha contato, assim, já tinha uma percepção de outras dimensões, entendeu? Só que a ayahuasca, ela te pega e te joga lá, né? Põe assim, ó, prazer, a dimensão tá aqui. É isso mesmo. E não tem como você falar que aquilo não é real, não tem como, cara. E eu sei que as pessoas vão escutar e falar, nossa, os caras estavam viajando, e tal, mas não é, é diferente de você usar uma Só droga, tendo a de usar. experiência. É só tendo a experiência para entender do que nós estamos falando, né? Mas isso serviu muito para realmente mostrar para mim, falar, cara, ó, existe um lado, existe uma energia, uma coisa que eu sentia muito na ayahuasca e que falava assim, ó, existe uma vez, cara, eu fui para um ambiente que o amor que eu senti ali era uma coisa que eu não consigo descrever até hoje. Era como se todo o universo era focado naquele ponto, assim, com aquele amor, com aqueles seres, com aquela coisa, com aquele amor infinito, seres tão evoluídos que não podia nem chegar perto de você porque te queimava. Se eles chegassem perto, aquele queimava aquele teu ego, aquele teu pensamento negativo. E eles com toda a misericórdia, com tudo, até não se aproximavam. Cara, eu tive experiência que eu falava assim, gente do céu. E aquele amor, aquela coisa que não dava, eu falava, cara, o ser humano um dia vai chegar nisso. Vai demorar, mas eu tenho certeza que essa você tem uma experiência da centelha divina, né, cara? Você tem uma experiência maior do que é uma centelha divina. Então, isso não tem preço, cara. Quando você consegue atingir e ter essa experiência do que é uma centelha divina, você chega e fala assim, cara, eu vou para esse caminho aqui, ó. Se me der um tiro, o corpo cai, mas a alma vai continuar. Eu quero esse caminho, é isso aí. Então foi muito importante para mim. Foi através disso que depois eu comecei na academia filosófica. O Dr. Celso também tem um conhecimento muito focado nesse desenvolvimento espiritual e que aquilo, ou seja, eu acho que serviu para me mostrar, cara, é lá que você tem que chegar, naquele lugar. E depois o Dr. Celso me deu os mecanismos que eu acho legal para chegar naquele lugar, por mérito, entende? Então, puta, calhou tudo, cara. Hoje, ô André, eu frequentei tudo quanto é lugar que você já pensar aqui em Rio Preto, porque você sabe que Rio Preto tem muitos lugares, né? Assim, na parte espiritual, tudo. Eu já fui para todo lugar, cara. Já frequentei Rosa Cruz, é, já frequentei
apometria, muitos anos, espiritismo, tudo que ia falando eu ia indo, cara. Eu ia entrando, eu ia vendo, e nada assim, nada era alguma coisa que realmente falasse assim, cara, aqui eu me encontrei, entendeu? Aí na academia filosófica foi quando eu falei, cara, esse conhecimento realmente, para mim, faz muita lógica, né? Focando realmente na bondade do ser humano. Então, é isso, cara, é um caminhar aí desde muito tempo. Nossa, top demais, Ale. E eu também tive experiência de sentir a energia de Jesus, energia crística, uma energia assim, É um amor indescritível, cara. indescritível. E é muito bom experienciar esse amor, porque você recebe um amor tão grande e você sente necessidade de transmitir isso daí. Isso, é. E quando você não tem, pelo menos abriu a minha mente, eu pensava assim, eu sei que existe algo a mais, mas eu ainda não tive a experiência. Minha vida inteira eu senti isso. Uhum. E quando Igual eu. cara, a gente é muito parecido. Eu também sou formado na área de TI. Você falando aqui, cara, poderia ser eu falando. A gente seguiu o mesmo caminho. Vamos tentar fruta, vamos tentar o caminho do buscador, né? É. A gente busca onde Que tiver para signo que você é? buscar leão. Ah, Leão, eu sou ariano. É de fogo, né? É, fogo. E a Por isso que gente, eu onde. perguntei, porque é muito característico isso de signo de fogo, né? Ah, entendi. E não importa onde tem um cantinho, a gente vai É, pesquisar lá. E não é pesquisar, é testar, né? A gente vai é. lá e testa. E, e como que tá hoje em dia? Você ainda é casado? Você tem filhos? Como que é a carnívora hoje na sua família? Não, eu separei em 2015, que foi inclusive lá quando eu comecei a tentar emagrecer, né? Porque você separa, você faz, "Não, agora tem que dar um jeito, tem que emagrecer, tem que ficar mais Eu a mesma, apresentável, né? Lá. eu a mesma coisa, cara. Tem que ficar mais apresentável, né? Senão, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer sozinho. Aí eu Aí foi quando eu comecei, eu separei em 2015, né? E então assim, normal na minha casa, por exemplo, sempre da minha família, tudo, nunca, né, parar. Minha mãe sempre foi muito contra tudo isso que eu fazia, ela falava que eu era louco, né? Até hoje ela fala porque assim, cara, tem uma coisa que eu não perdi a mania. De vez em quando, tipo assim, sempre, uma vez cada 2, 3 meses, eu faço tipo um jejum de 3 dias, entendeu? Isso eu não perdi a mania. O jejum eu não perdi, eu sempre gostei de fazer jejum. A minha mãe é loucura, né? Achava que eu era louco, que eu era maluco, me ligava, você comeu? Oi, você comeu? Eu falava, não, mãe, comi um monte. Nossa, porque assim, todo mundo achava na família eu sou louco, né? Entre os amigos, assim, eu era meio louco, maluco. Então, assim, mas agora tá de boa, cara. Sempre tive bastante apoio e sempre foi legal, né? Mas assim, já não tô solteiro ainda, não tive filhos e tô aí. Cara, até nisso a gente é parecido, cara, porque eu também me separei, também não tenho filhos e também estamos aí, cara. Mas, tipo, É. eu também tô sem pressa, assim. Começou a me dar vontade de ter filho, cara, porque eu tenho 4 irmãos. Destes 4 irmãos, 2 tiveram 2 filhas que agora estão com 1 ano. Elas são a coisa mais linda, cara. E eu tenho. Essa é até uma coisa muito louca que mudou depois que eu voltei a comer carne. Começou a vir esse, acho que, instinto Uhum. paternal, esse Mas tá, instinto. quantos anos você tá? 39. 39, novo, cara. Você também. Eu Tô com queria ter esse tanto de 51 cabelo já. aí. Mas o meu cabelo tá caindo tudo, vou precisar fazer um implante. E aí eu vejo elas, cara, elas tipo, reúnem a família. Elas dão a coloração da reunião, assim, é uma coisa inexplicável, assim. Até na É, própria. o meu sobrinho nasceu há 2 semanas atrás, né? Então a gente tem um sobrinho. Eu não fui pai, mas vou, vou pegar o sobrinho para criar, né? E com a melhor parte, né? Quando chora, você devolve para a mãe. Eu Você falo só a mesma serve para coisa. estragar. Você só estraga o sobrinho e depois devolve, ué. É verdade, não precisa trocar fralda, não É, não precisa. precisa fazer nada. Mas é assim, cara, quando eu casei, eu tinha muita vontade de ter um filho. Só que aconteceu, quando eu casei, a minha esposa já tinha uma filha.
uma filha de 14 anos. Então, assim, eu praticamente adotei ela como filha. E nós tentamos ter filho. Só que não vinha, não vinha, não vinha. Aí foi fazer uns exames e ela tinha entrado na menopausa com 33 anos de idade, cara. Devido a um problema no ovário. Ela teve um problema no ovário devido a uma cirurgia que foi feita. Quando ela era adolescente, tinha um nódulo lá no ovário, fez a cirurgia e aquele ovário parou de funcionar, mas ninguém sabia, né? Então caiu muito a taxa de fertilidade dela e ela entrou na menopausa assim, cedo. Por isso que não vinha filho. Aí nós estávamos pensando em adotar, ficou pensando vários anos em adotar, que é uma decisão, né, cara, meio. Aí a gente ia acabar, mas aí aconteceu que o relacionamento já começou a não dar mais certo, tudo, e acabou separando antes de fazer isso aí, né? Aí depois, já falou assim, meu, tá muito difícil, cara, tá difícil se encontrar uma pessoa legal, tá difícil. Hoje em dia não tem mais compromisso, o negócio tá muito bagunçado, eu tenho muito medo disso também, né? Hoje os relacionamentos estão pueris, né, cara? As pessoas começam menos de um ano já termina, já faz um monte de coisa. Eu tenho um pouco de receio disso hoje em dia, entendeu? E principalmente na idade que eu tenho, é uma idade que não pode, eu não tô mais pra brincadeira, né, velho, em relação a isso. E assim, cara, e depois a vida de solteiro, eu gosto muito dessa minha individualidade, entendeu? Gosto muito dessa minha coisa de poder fazer o que eu quero, de poder se seguindo sem estar pensando. Cara, eu gostei muito dessa parte. Eu também, cara. Não é à toa Isso que é eu tô solteiro há foda, velho. vários anos. Você, É, você cara. ter. Porque não adianta, cara. Se você for falar assim, eu vou ter um relacionamento, vou continuar do meu jeito, não. Besteira. Então não tenha um relacionamento, porque se você tá em dois, são dois. Não é um, é dois. Você tem que respeitar, mas é dois, né? Tem que unir a cabeça ali e ser um pelo outro. Eu penso assim. Então, por exemplo, muito cara fala assim: não, eu vou namorar, mas eu vou continuar fazendo, saindo com os amigos, fazendo as coisas. Cara, não vai dar certo, isso é besteira, não tem como, né? É duas pessoas que estão pensando ali. Então, por isso que eu fico meio. Quem foi casado, cara, pensa mais antes de entrar em outro. É verdade. Hoje eu vejo assim que o casamento, eu vejo muito meu pai e minha mãe, né? Que o casamento tipo, vai ter a parte legal, né? O começo, Uhum. e mas meu pai e minha mãe falam assim, que casamento é uma frase antiga, é comer um caminhão de cocô junto. Cada um pega a sua colher, senta junto ali que a gente vai comer. Porque um vai querer terminar com o outro uma hora, o outro vai querer terminar com um alguma hora, e sempre alguém vai ter que segurar, vai ter Ah, que ceder. é E isso mesmo, cara. tipo, eu sinto que tem que ser assim, se a pessoa entrou no casamento, tem que entrar com os dois pés, tem que entrar de corpo inteiro. Eu, quando eu casei, eu sinto assim, que eu não entrei, agora eu vejo isso, que eu não entrei assim, por completo. E aí junta a parte que eu fiquei totalmente doido também, e minha cabeça não funcionava direito, aí já não deu nada certo. Hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu tenho uma visão assim, se eu for ficar com uma pessoa, na primeira vez, antes de ficar com ela já, eu já vou meio que pensar se é para casar ou não, e se for, se decidir, né, depois de conhecer, namorar, etc e tal, entrar assim com tudo. Exatamente, E cara. dá para É isso identificar na aí. outra pessoa se ela também, se ela tá meio assim, tem sinais assim que a Tem. pessoa, se a pessoa tá entrando com tudo também. E aí beleza, porque é muito complicado, né? Imagina, você tem filho, aí separa, aí depois tem outro pai, outra mãe, Ixi, tem que cara, ficar, isso deixa complica mais. criança. Mais complicado, né? E hoje em dia tem muita separação, né, cara? Tem Demais, muita. cara. Demais. Hoje já é difícil pessoas ficarem junto, André. E outra coisa, cara, hoje o que tá acontecendo muito, eu vejo muito casal aí, tá junto, menos de um ano tem um filho, o filho nasce, você vê o casal não tá mais junto. Quer dizer, a mãe fica com a criança, o pai já não é mais um pai presente. Cara, assim, eu levo muito os exemplos da família, né, cara? Minha mãe ficou casada com meu pai 50 anos, até meu pai morrer. E eu via tudo isso aí que você tá falando. Meu, passava os perrengues junto. André, vida financeira boa, legal, mas eu quero ver quando a vida financeira não tá boa, que eu tá passando um monte de problema, né? Cara, tem pessoas hoje que não aguentam isso, não. Não aguenta, cara. Não aguenta ficar junto assim, não. Como eu vi lá meu pai e minha mãe, né? Passando todos os problemas, mas lá um do lado do outro. Nós casamos, nós vamos até o fim.
Onde que isso tem hoje, André? É Fala pra mim, difícil. ninguém aguenta mais isso não, Não. essa pressão. Nossa, Lê, olha, top demais falar com você, hein? Tem alguma coisa que, que eu não te perguntei? Que com certeza tem muitas, né? Não, cara, mas acho que nós tivemos um papo legal, né? A gente Falamos sobre várias coisas, falando. tiramos as dúvidas aí, né? Tentando pensar em relação à alimentação, se eu esqueci de perguntar alguma coisa para você. Você teve. Você falou que você não teve diarreia, né? É uma coisa que às vezes a Não. pessoa entra na cetogênica tem diarreia. Então acho que é basicamente isso. Você tem alguma coisa que você queira falar? Não, cara, é falar que hoje, que eu é, provavelmente, assim, é o que eu vou ficar. Minha ideia é não voltar a comer mais carboidrato, tá? Pelo menos, assim, carboidrato, ficar numa frutinha, numa coisa assim, eu acho interessante até, mas carboidrato refinado, não pretendo mais, pretendo realmente manter esse meu estado de cetose. Cara, agora eu tô assim, eu tô numa fase empolgada. Sabe quando você tá empolgado? Você fala assim, cara, eu quero ver onde isso vai dar. Eu sou muito assim, falo assim, eu não quero ficar preocupado em quantos que eu ficar pesando todo dia, toda semana, quanto que eu tô vendo. Não, eu quero falar assim, cara, eu quero ver o que que vai virar do meu organismo. Quero ver o que que vai virar do meu corpo. Eu vou permanecer nisso, 1 ano, 2 anos, vou permanecer nisso, quero ver. Quero ver onde eu vou chegar. Continuar treinando. Então, eu tô empolgado nessa parte, porque eu tô me sentindo muito bem, cara. Clareza, energia. Tô... André, cara, eu vivia com vontade de dormir, chegava em casa, almoçava, nossa senhora, cara. Falava assim, não, cara, isso não é vida, não, isso é vida de ser humano. Todo mundo ativo aí, tá fazendo, desenvolvendo, tal, e eu, minha mente, cara. Eu sempre trabalhei muito com a mente, né? Porque eu nunca trabalhei para ninguém, André. Eu me formei e já tentei montar minhas empresas, quebrei umas 2 vezes até dar certo. E eu desenvolvo os programas de divulgação, né, para WhatsApp, Instagram, tudo. E eu que desenvolvo os programas, cara. Então, assim, eu que sempre tive as ideias de desenvolver os programas e vender, quer dizer, eu que construí a empresa nessa parte. E, cara, e de repente você não tem mais criatividade, você não tem mais ideia, você não tem mais. Aliás, você sentar no computador e mexer naquilo que foi o teu sonho, da tua vida, e não ter saco mais para aquilo, cara, é horrível isso, velho. Você tem um sonho, meu sonho era ter uma empresa, era, né, ter meu dinheiro, ter minha empresa, desenvolver meu software, outras pessoas usarem e tal, era o meu sonho. Agora que eu tenho, eu ia jogar tudo isso fora, cara, entendeu? Então é complicado, velho. E hoje eu tô sentindo cada vez mais essa energia voltar, essa pegada voltar, esse negócio voltar. Eu falo assim, cara, o meu objetivo, a hora que eu tiver nos 80 quilos, você vai ver. É Caraca, uma cara, olha, máquina de novo, cara. com certeza, cara, eu tô torcendo demais por você, cara. Eu ouvi você falar isso, cara, é bom demais, porque isso que você chegou assim de não jogar fora, eu joguei, né? Então eu fui lá, joguei, e eu entrevistei, até postei, tá aqui no canal, a entrevista com a Fernanda. Cara, ela tinha um salão de cabeleireiro por 26 anos, era o sonho dela, ela é empresária também. O que que ela fez? Claro, foi uma série de coisas que ela foi entrando numa depressão, fibromialgia, tudo, e ela com o corpo perfeito, 39 anos, você olha para ela, é uma pessoa saudável. Só que toda deficiente ela estava, nutricionalmente, entrou em depressão, fechou o salão e ela jogou o empreendimento dela fora. A hora que ela falou isso, eu falei, cara, eu fiz a mesma coisa que você. E eu tenho certeza que muitas pessoas que nem você quase jogou e muitas outras jogaram assim, ó, e estão às vezes perdidas até hoje e não associam aquele comportamento com uma deficiência nutricional. Às vezes associa aquilo ali com uma iluminação espiritual. Eu Uhum. associava, falava, não, tô Também, ficando, também, não é? também. E aí ela voltou a comer carne, tem a entrevista aqui, recomendo demais vocês assistirem. E a vida dela mudou. Ela ficou uma vida inteira sem comer carne. Ela comia ovo ainda, mas só o ovo não foi suficiente para ela. Quando ela voltou a comer carne, tudo mudou. Ela se recusou também a ir pelo caminho de remédios. Ela até foi, testou, se sentiu pior com remédio antidepressivo. Aí ela também falou assim: não, vou tentar o caminho natural. E ela encontrou a resposta dela. Ela ainda está se curando, está no processo, melhorou muito, mas é muito doido. Eu sinto que, assim, comendo carne, e a gente fica mais com esse instinto caçador, porque aquilo que a gente dá para o corpo, eu sinto que o corpo ele se prepara mais para conseguir aquilo ali. E a Uhum. nossa caça hoje em dia é empreender.
Eu sinto que a alimentação carnívora, assim, é sensacional para empreender. Porque você Ah, fica com cara, energia. não, Você trabalhou o dia meu, inteiro hoje e você está gravando uma live de 2 horas. exato, cara. E olha, onde eu fico imaginando, André, não adianta, ia no médico, não adianta, cara. O cara quer te levar para um psicólogo, você tomar um remédio antidepressivo, sendo que o problema, tá, tem problemas, né, de depressão, que depende, não é voltado para alimentação, mas não é todo caso, cara. No meu caso não era o caso estritamente da alimentação. Né? Fazia tempo que eu não sentia isso, cara. Fazia tempo que eu não sentia esse vigor. Ô, eu ia pra academia, chegava na academia, sabe, dava vontade de sair chutando tudo lá, chorava, cara, chorava, falava assim, meu Deus do céu, eu tenho que fazer porque eu não quero engordar, mas eu não quero, não tenho energia para ficar aqui fazendo isso aqui. Dá vontade de chorar, cara. E eu não saber o que que era, o porquê que tá acontecendo aquilo com você. Isso aí no médico, o cara falar que é depressão, vai lá no psicólogo, você tomar um remédio tarja preta para tirar você fora do. Cara, não era isso que eu queria para minha vida. Não era isso que eu queria para minha vida. Então, assim, que eu percebo que o pessoal fala da carne, carne faz mal, mas que o carboidrato faz mais mal ainda. O carboidrato que é realmente o grande problema da humanidade. Né? As pessoas que estão obesas, vê lá, Estados Unidos, Brasil, quer dizer, essa pandemia de obesidade que tem. Você acha que é por causa de carne? Você acha que é por causa de gordura? É nada, cara. É industrializado, tudo carboidrato industrializado, né? Carboidrato refinado, tudo, meu, e isso causa um problema metabólico seríssimo, seríssimo, né? Então, eu acho que agora está no caminho mesmo, andando aqui com o meu aparelhinho de cetose, ó, no bolso. Já vou lá medindo, ó, baixou, baixou. Nossa, Tá top 10, demais, cara. Ale. Top demais. As pesquisas que falam da carne, que tipo, eu até tinha essas pesquisas nos meus e-books, e a pesquisa é assim: são pesquisas epidemiológicas, que eles chegam para a pessoa. Vou dar um formulário para você, Lê. Pega esse formulário aqui e coloca nesse formulário tudo que você comeu o ano passado. E aí, primeiro, já vai ser difícil para lembrar, né? A gente já vai lembrar mais ou menos. A gente não lembra nem o que comeu na semana passada, no mês passado, imagine no ano passado. Segundo, que a pessoa vai colocar lá lasanha, pizza, É. lanche, e tudo isso entra em qual categoria? Categoria carne. Então, não tem nada a ver. Tipo, Exato. Eu não já tem vi nada a ver. pessoas, por exemplo, virar para mim e falar assim: sei lá, eu conheço uma pessoa da minha família que é vegetariano, não come carne, e assim, tá tudo certo, tá tudo bem com ela. E em compensação, a outra pessoa come carne, tá tudo ferrado. Aí eu falo assim, cara, você não tem que ver só que a pessoa come carne, você tem que ver o que que a pessoa come além disso. E que adianta? A pessoa pode não comer carne, de repente aquilo dá bem para ela, e ela, por exemplo, nunca também não comer muito carboidrato, não ser adepta a comer bastante carboidrato, o negócio vai ficar, tá bom, se deu bem com a alimentação vegetariana, ali ovo lacto vegetariano, come pouco, não come muito industrializado, não come muito, né, carboidrato refinado, não, vai estar estável as coisas ali. Agora, aquela pessoa que come carne, o que ela come no meio dessa carne? Ela come a carne, mas aí ela come pizza, toma refrigerante, faz um monte de coisa, aí a culpa é da carne, quando a pessoa tá, né, tá com diabetes, tá com tudo desregulado, resistência à insulina, lá, mas tá vendo? Ele come carne, olha o que a carne fez. E não é, cara, é o que é a outra coisa que ele tá comendo, Ele faz a né? carne onde? No óleo, né? Faz a carne no Então. óleo. É. E não é Ah, só, uma, né? Você pega a pessoa, por exemplo, a pessoa come lá pizza, enche de pizza, refrigerante direto. Meu, tem pessoa que hoje não toma nem água. A pessoa na geladeira só tem refrigerante. Então, assim, como que tá o metabolismo dessa pessoa? Né? Como que tá essa resistência insulínica dela aí? Ela vai engordar mesmo, vai estar tudo descompensado, a pressão vai estar alterada, tanto de sódio que come nesses produtos, vai estar tudo alterado, cara. Eu sei porque eu passei por isso, cara. Eu falo, não é de teoria, não, é de experiência. Experiência, cara. Não tem como não tem como você estar obeso e você estar saudável. Não tem como, cara. A obesidade é uma doença, é uma disfunção metabólica, precisa ser tratada. E no meu caso, por exemplo, eu demorei muito, o que que acontece? Hoje,
só realmente uma low carb ou até uma cetogênica para resolver o problema, cara, porque o meu metabolismo vai ter que entender, vai ter, cara, eu tinha, sei lá, glicemia de 110 em jejum, assim, quase entrando aí, é uma pré-diabetes, entendeu? Hoje, ó, com low carb, que eu tô há 2 meses, ontem eu fiz um teste, eu medi minha glicemia depois de ter jantado uma low carb, tudo, esperei uma horinha mais ou menos, fui medir minha glicemia, tava 86, cara. Quando que isso aí eu tinha? Imagina. 86, velho. Isso aí eu não tinha, acho que nem em jejum tava Nem quando era. 110. Nem era quando era magro. Entendeu? Então, assim, é aquilo, cara. Contra fatos, André, não tem argumentos. Eu sou muito São Tomé, velho. Entende? Então, assim, contra fatos não tem argumento. Pode falar o que quiser, mas, cara, com essa alimentação, olha aqui meus números, olha aqui minhas taxas, olha a minha testa, olha a minha glicemia, olha, meu, cara, tá, você quer falar o quê? Não tem, cara, tá aí, ó, tá documentado, é números, disposição, energia. Então, na teoria, na prática, é simplesmente outra. É verdade. E eu acho que é isso. Acho que dá pra É, gente encerrar. Eu queria te agradecer, assim, imensamente, cara, por você ter aceito esse bate-papo. Eu continuaria facilmente batendo papo com você aqui, porque é um bate-papo que não cansa, um só papo gostoso de conversar. E olha, gratidão demais por você ter topado participar. Eu tenho certeza que muita gente vai amar. ô André, eu que agradeço, cara, para mim é uma honra. Sabe que eu sempre fui teu fã, desde 2015 lá, sempre acompanhei teus vídeos. Já falei para você voltar a fazer vídeo de academia, voltar às origens. Cara, e, meu, só sucesso para você. Tenho certeza, você é um cara extremamente comunicativo, carismático, gente boa. Tenho certeza, cara, você vai conseguir tudo que você quiser. Crescer o canal, fazer o negócio explodir, porque você, quem conseguiu uma vez, velho, consegue outra, porque é talento da pessoa, entendeu? Torço muito por você, cara. Torço mesmo, mesmo. E se precisar de alguma coisa, estamos aí. Vamos voltar a bater papo. E qualquer coisa, cara, tô aí. Eu que agradeço, cara. Fico honrado de ser entrevistado por você. Oh, que Bater esse isso, a papo. honra é toda minha. Olha, muito obrigado pelo seu apoio. E eu quero fazer outra live com você daqui a alguns meses, quando você tiver evoluído mais Ótimo. ainda e tiver passado essa aposta. Eu quero que você volte aqui com a sua evolução também física e também da alimentação, como que você está se sentindo. Queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o que mais chamou a atenção. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu like também e eu vejo você no próximo vídeo.